Fala, Coutinho, meu amigo, bem-vindo e bom dia. Bom dia, lindão. Firme e forte? Inteiraço. Então bora lá, primeiro com o dólar e com o índice R$6,102. Dólar ameaçando perder os 6,10. Indifut na baixa aos 122.750. É você que fala, Coutinho. Bora, vamos lá, bom dia, pessoal, tudo bom? Olha só, lado esquerdo, tá? Então o índice tá aqui rompendo o canal. Então, ou seja, o canal é o meu primeiro restritor, que aí seria algo em torno de 123.100. Nós estamos cotados 122.600. Então, índice para baixo, objetivo do índice 120.715. Dólar ok, né? Você vê que o dólar, ele ontem ficou restrito na banda superior. O índice ontem ficou restrito na banda inferior, o juros está igualzinho. O dólar pode oscilar o tanto que quiser, não muda meu racional altista. O fundo deste canal seria, né? Então vamos pensar bastante positivo, R$ 5,95, ou seja, saímos do 6 e ainda caímos 5 abaixo. Então o dólar pode oscilar o que quiser, o dólar ele ainda é altista, lógico. Dependendo de como desdobrar agora hoje, o dólar pode dar uma oscilada, mas ok, pode cair sem problema nenhum, só que, longo prazo, permanece altista. Ok, Coutinho. Pra gente falar agora da curva de juros, deixa eu passear pelas manchetes que eu cheguei a endereçar pro Alex comentar hoje mais cedo. Essa aqui é a primeira. Câmara aprova projeto que limita a alta do salário mínimo e obriga a biometria para programas do governo. Proposta também afrouxa mudanças do benefício de prestação continuada, do BPC, e exclui mudanças no reajuste do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Então, só nessa manchete, nesse olho, a gente já tem bastante o que falar. O primeiro ponto, vitória para o governo. A alta do salário mínimo passa a estar condicionada aos gatilhos do arcabouço fiscal, regra que o próprio governo propôs para angariar credibilidade, ancorar expectativas e disciplinar a relação dívida-PIB. Então aqui, vitória. A obrigação da biometria para os programas do governo também acaba sendo, essa obrigação, uma vitória do Palácio do Planalto, porque contava o Palácio do Planalto com esta aprovação para aumentar o peito fino na concessão dos benefícios. Nós temos, por outro lado, desidratações nestas mesmas pautas que tocam no afrouxamento para as mudanças pretendidas pelo governo, pensando no BPC, e nas exclusões das mudanças para o reajuste do Fundo Constitucional do DF. Esse Fundo Constitucional ele é corrigido a partir da receita corrente líquida e a ideia do governo era mudar o padrão de correção, sugerindo a inflação, o IPCA. Isso geraria uma economia relevante para o governo, mas a Câmara não embarcou nessa e manteve o reajuste do Fundo Constitucional do Distrito Federal condicionado à receita corrente líquida, não ao IPCA. Depois dessa manchete, nós passamos por esta, ó. O Senado aprova a PEC fiscal em 2 turnos, com novas regras para abono salarial, que amplia o uso do Fundeb. Então o Senado aprovou a PEC fiscal nos 2 turnos, o abono salarial tem aquela premissa, aquele conceito endereçado pelo Planalto de ficar num patamar de crescimento menor, de ritmo menor, até que atinja um determinado teto lá em 2035, ou seja, você tem uma diminuição na concessão do abono salarial em valor absoluto, e isso gera alguma economia com a qual a Fazenda conta. E a ampliação do uso do Fundeb. É verdade que o governo pretendia usar 20% até do Fundeb para algumas de suas obrigações no campo educacional. O Congresso flexibilizou, mas não entregou os 20%, entregou 10%. Agora, a gente tem aqui outra manchete, essa relacionada à Câmara, enquanto a gente vê virada no Ibovespa Futuro. A Câmara aprova projeto que pode elevar a arrecadação em 16 bilhões de reais em 2025. Tá aqui, esse primeiro parágrafo já resolve. A Câmara aprovou um projeto de lei que tem o efeito de elevar em mais de 16 bi a arrecadação do governo. O texto ainda vai ao Senado. Se for aprovado nas 2 casas, o projeto adia o início do prazo para dedução pelos bancos das perdas decorrentes de inadimplência. Eles descontariam da onde essas perdas, esse prejuízo? Da base do cálculo do IRPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido, ou seja, a CSLL. Como o governo via Congresso, conseguiu fazer com que esse abatimento se desloque para 2026, não mais 2025, na prática, em 2025 você tem 16 bilhões a mais de arrecadação.
Então, mais uma manchete que vai nessa direção fiscal. E para fechar, o Senado aprovou a primeira proposta de corte de gastos, mantendo o fim do DPVAT e o limite a benefícios fiscais. Texto autoriza o uso de fundos para o pagamento da dívida pública e tem mecanismo para congelamento de até 15% do montante destinado a emendas parlamentares não impositivas, o que já foi desidratação frente ao que o governo sugeriu. O projeto já vai direto para a sanção do presidente Lula. Amigos, esta é a novela fiscal com o que há de mais quente, com o que há de mais fresco, atualizado, para a gente repercutir. Enquanto isso, já estamos com 9 horas com 7 minutos. O dólar afundou o viés de baixa, agora a queda é de 1,20%, R$ 6,088. O Ibovespa Futuro recua 0,13, chegou a dar uma virada, uma melhorada, beliscou o terreno positivo, volta a cair, agora 0,16. E a curva de juros dá uma fechada, são 12 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. E me chama a atenção o fato de que o mundo, pela realização das bolsas americanas, vai contratando uma onda vermelha de maior nível, e a nossa bolsa ela está timidamente na baixa, inclusive chegou a tocar o terreno positivo. O dólar a nível global segue subindo e, de fato, as movimentações do Banco Central estão fazendo efeito, porque, veja, a moeda americana já opera abaixo dos 6,10. E a curva de juros fechando, sem que haja algum leilão do Tesouro previsto para hoje, não é? Nós temos 15 pontos. O Diego Kerber tem complemento justamente sobre o Tesouro. Exatamente, então nós temos leilão do Tesouro, exatamente. Tesouro agora faz mais sentido, diga exatamente, lá. Tesouro recompra até 15 milhões de LTNs em leilão e oferece 3 milhões para venda. E no caso de NTNFs, o famoso título do gringo, hein? O Tesouro recompra até 2 milhões de NTNFs em leilão e oferece 600 mil para venda. Eu tô pegando aqui os editais, depois a gente faz o destrinchamento para cada um dos vencimentos. E nós vamos nos preparar para a cobertura do leilão específico de dólar às 9h15. Coutinho, volto a passar a palavra para você. Agora faz mais sentido, porque a curva de juros ela tá renovando mínima atrás de mínima. Com essa informação do leilão do Tesouro, há mais coerência nesse fechamento da curva. O fechamento do dólar tem a ver com o leilão do Banco Central, certamente. E o Ibovespa Futuro é onde para mim está a notícia, porque é o mais contraintuitivo. Num cenário em que o mundo tem viés de baixa e realização, a Bolsa Brasileira com muita resiliência, o Indifut no 0 a 0. A curva fechando tem a mão do Tesouro, o BC intervindo no dólar tem mão também nesse fechamento da moeda americana, não há dúvida, ó, 1,26% de baixa, 6,8 é o que a gente tem, a mínima foi 6,082, nós já temos agora 6,085. Então é isso, amigos, vamos contextualizando. Coutinho, no gráfico, atualizações. Bora. Pessoal, no caso do dólar, eu coloquei no gráfico de 60 do seu lado direito, para ver, de novo, né, como eu tô dentro de um canal, prevalece o canal vai de uma harmônica de cima para baixo, o objetivo do dólar, R$5, agora no canal, R$5,922. Ficar atento o seguinte, quando eu dou uma fibadinha, só para achar pontos intermediários no meio do caminho, eventualmente anota R$6,047, você tem um suporte importante, eventualmente se alguém animar para entrar vendido no dólar, o dólar cota 6,080, 6,047, você tem um suporte importante. No caso do índice, o índice ele sobe, porém dentro de toda essa toada baixista, tá fora do canal, o índice eu mantenho 120.714. Ok, temos 9 horas com 10 minutos, mínima pro dólar recém-tocada, R$6,076. Quando você fala, pô, 5,90 e cacetada é a linha de baixo do canal? A linha de baixo do canal, isso, essa daqui, ó. Isso, quando você fala isso, qual que é a viabilidade que você entende do ponto de vista gráfico para chegar? Com um ponto. Há uma distorção de fundamento pela intervenção do BC. Provavelmente sem o BC, os fundamentos levariam essa moeda americana para uma outra direção, exatamente para cima. Então não sei o quanto que isso invalida o gráfico. Não, é porque na verdade é assim, Léo, o que eu vejo? Quando eu tenho, tá ali desenhado para você, quando eu vejo o canal e eu não tenho figura gráfica, então eu vou fazendo harmônico, né? Então ele sai de um fundo, vai para um topo, volta para um fundo, vai para um topo, deveria vir para um fundo. É lógico que ele pode virar antes e continuar subindo. Imaginando que, como eu estou dentro de um canal, prevalece o canal, o dólar tem até R$5, agora R$5,922, R$5,931, para poder cair. O que vai acontecer no meio do caminho, realmente a gente não sabe. Então fica só como uma expectativa de não ter uma figura, e aí ok, eu dou um ponto. Quando eu coloco uma figura, que é aquele fibo amarelo, aí ok, né? Eu estou tentando buscar movimentos. Aí aquele R$6,046 passa a ser um suporte importante. Importante isso, hein, Coutinho? E vamos alertar a audiência. Você acha...
Esse leilão ele está anunciado desde ontem para as 9h15. Esse movimento de baixa no dólar é antecipação do leilão? Vamos dar uma olhada no gráfico de Olha só, vamos ver se a gente tem algum candle longo. A priori não, a priori... Já abriu num gap e é só baixa, Ele hein? gapou, né? Ele gapou, mas assim, os candles a priori estão em formação natural. Você não tem nada, aqueles candles longos, enfim, nada. São 4 minutos para chegar lá, a gente pode acompanhar. Por enquanto, para mim, isso aqui é um movimento natural. Aí, ó, a turma da Disney tá tirando as manguinhas de fora. De repente esse dólar fica mais barato. É muito difícil. Difícil. Vamos ter calma porque, olha, parece ser algo muito condicionado ao leilão, cuja fundamentação, cujo comunicado eu trago agora para vocês. Veja, isso aqui saiu ainda ontem. O Banco Central do Brasil informa que realizará leilão de venda à vista de dólar, referenciado à Petax, através do DEPIN, o Departamento de Reservas Internacionais. O leilão será no dia 20 de dezembro, portanto hoje, das 9h15 às 9h20, portanto agora, e serão aceitos no máximo 3 bilhões de dólares. Cada dealer de câmbio poderá enviar até 3 propostas que deverão conter o volume pretendido e o diferencial com até 6 casas decimais a ser adicionado ou diminuído da taxa de venda USD-BRL do boletim de fechamento Petax do dia do leilão. Aqui, ó, alguns detalhes, né? Cada dealer de câmbio poderá, lembrando que os dealers são ali os formadores primários do preço da moeda americana e eles não estão obrigados a participarem como em geral ficam. Eles estão com participação facultativa, quer dizer, poderá enviar até 3 propostas e a participação dos dealers de câmbio é opcional. Para além, ó, o diferencial, o spread, escrito em até 6 casas decimais. E é o Petax, o fechamento do Petax no dia do leilão, portanto hoje, que vai determinar a referência para o Banco Central mediar este leilão, que acontece em 1 minuto e meio. As propostas poderão ser enviadas somente por meio da plataforma disponível na internet. A participação dos dealers de câmbio é opcional, já destaquei isso. O resultado vai ser divulgado por comunicado do BC e serão aceitas as propostas cujo diferencial seja superior ou igual ao divulgado no resultado. É a chamada taxa de corte, né? Podendo ocorrer aceitação parcial do volume. Quem assina é o Alan da Silva Andrade Mendes, o chefe do Departamento das Reservas Internacionais. O que ele tem assinado de comunicado recentemente não está escrito, hein? Mão chega a doer. Chega a doer, mano. Pois é. Nós temos 9,14. E a moeda americana, vamos voltar com o gráfico do dólar, Coutinho. Notícia totalmente nele. Segue baixando. R$ 6,076. Agora, é a artilharia do BC... Apontada, exatamente, e com volume enorme de recursos empenhados nessa direção. O relógio vai girar, nós vamos para as 9h15. Eu mais cedo trouxe aqui, com base na apuração do broadcast, você tem, ó, no acumulado do mês até ontem, 13,76 bilhões de dólares já queimados pelo BC. Hoje você tem mais 3 e mais 4, portanto mais 7. Já vamos chegar a praticamente 21 bilhões de dólares no spot, porque o de hoje é à vista e em linha. Então a gente está falando do dólar. Lembrando que a diferença conceitual é que no à vista é isso, né? Eu pego a reserva, coloco a leilão, quem pegou, pegou e tchau. No leilão de linha é quase um empréstimo. Você, né, tem o retorno. Você tem o retorno. E o swap cambial... É taxa por taxa. Eu, Banco Central, te pago o que variou o dólar num determinado período até o vencimento, você, por sua vez, o que variou a Selic. Então você fica com previsibilidade, o risco eu, Banco Central, assumo. Hoje a gente tem leilão de linha na faixa das 10h20 e esse leilão agora é o leilão à vista. Temos 9h15, vamos ver o comportamento do dólar. Agora a gente começa a ver uma região de acomodação, Coutinho, R$ 6,077. É uma paradinha ali, a gente pode acompanhar, vamos ver como é que o mercado vai se comportar. R$ 6,062, dando um pouquinho mais de perspectiva. Deixa eu só colocar o gráfico de uma forma mais didática. Pronto, então tá aqui, ó. Aqui é aquele nosso canal, né? Coloquei ali em laranja o 62062. E agora vamos ver. O mercado guepou, abriu para baixo, vem discorrendo de forma tradicional, normal, assim, candles com um tamanho proporcional. Nos últimos 5 minutos, inclusive, o dólar começa a subir agora. Vamos ver até onde vai. Olha, honestamente, me parece uma baixa mais artificial.
né, uma baixa mais artificializada desse dólar na faixa do 6,078, que pode até se sustentar num dia de hoje que é marcado por um duplo leilão, né? Esse à vista que a gente está vendo agora e o leilão de linha. Mas a provocação que eu deixaria para o trader e para o investidor é, considerando os fundamentos, o quanto que esse patamar do 6,7 é sustentável, Coutinho. Eu acho que assim, Léo, quando você... Deixa eu voltar rapidinho pro diário, então. Quando você olha a questão do dólar, né, aí de novo, né, eu sempre brinco, eu acho que o bom trader, ou pelo menos o bom analista técnico, é aquele que pensa pouco e sabe pouco, né? Senão você começa a pensar muito e começa a ter muitas ideias. O que eu tenho? Eu tenho um canal de alta, tem uma figura de alta, tem uma montagem de pivô de alta, né? Então tudo assim. E fundamentos que sugerem alta. E fundamentos que sugerem alta. Então assim, a priori, tá tudo sob controle, né? De novo, se você vem aqui, dá a fibadinha tá lá meia dúzia 0,47, suporte, já vai fazendo candle de desaceleração. Então, assim, e eu acho que a questão do dólar especificamente está tão ligada na questão do fundamento que, assim, o Banco Central, apesar que, assim, eu ouvi, não sei se é verdade, mas parece que ontem o Galípolo falou com a RCN que a estruturação desses leilões não é para conter o valor da moeda, e sim para fazer o equacionamento da distorção de distribuição de dólar. Perfeito. Então, assim, se o próprio BC entende que esses leilões, no final das contas, a mensagem que ele passa para mim é: ok, já sei que não vou segurar o dólar, vou só fazer aí, né, essa equalização de fluidez de moeda. Ok, assim, o Beida falou, concordo com ele, assim, nada vai fazer preço agora até que o governo mostre decisões concretas. Ok, deixa o dólar recuar. O dólar recuou no dia 11, o dólar recuou no dia 6, ou seja, essas pancadas que o dólar dá para baixo é normal. No final das contas, o dólar está acabando subindo. E, por enquanto, nada me fala ou nada me mostra que isso mudou. Então, por enquanto, o dólar para cima. Quem gostou do knockdown no 6,30, próximo valor, R$ 6,427. Ok. A tua informação é correta. O Campos Neto e o Galípolo, em conjunto ontem, declararam que as intervenções que o BC tem feito no dólar não visam um determinado patamar da moeda americana, e sim uma resolução de liquidez para melhor distribuir a moeda americana no contexto de sazonalidade maior, como é o fim de ano, associado aí sim por tabela, isso não são palavras deles, mas a gente pode incrementar, essa demanda está mais acentuada, porque não bastasse a sazonalidade, você tem essa reprecificação do risco. São 9h19, curva de juros fechando, falamos dela agora, Coutinho, enquanto a gente espera a conclusão do leilão. A qualquer momento o Banco Central divulgando como foram as ofertas e qual o tamanho da demanda pela moeda americana. A curva de juros, ela tem 14 pontos base de recuo em média, inclusive na ponta curta a gente começa a ver fechamento ainda que mais tímido. E o Diego há pouco trouxe movimentação de novo do Tesouro, a exemplo do que a gente viu ontem, o Tesouro vindo a campo e buscando oferecer liquidez, dado que o mercado secundário não tem conseguido oferecê-la. O que o DI1F, você tem aí o 27 e o 29, né? Isso. O que esses DI1Fs estão dizendo? Olha só, o 27 do seu lado esquerdo, cota 15,29, segue altista com figura de cunho altista, ou seja, é um retrato do dólar, tá? Ok, corrige, e é aquilo que eu falei, né? Você vê tanto o índice, quanto o dólar, quanto o DI futuro, os três ficaram restritos na borda do canal. Então, assim, hoje, ok, abre para baixo. No caso do 27, cota 15,28, pode ir até 15,09 dentro do canal, não muda histórico. Olhando 2 anos para frente, o 29, cota 14,90, pode cair até 14,31, também não muda o nosso racional. Então, assim, você olha para os gráficos e aí, de novo, né? Canais de alta, figuras altistas, gráficos com pivôs e envelopes e um contexto geral que sustenta esse tipo de alta. 9h20. Ibovespa Futuro caindo 0,22%, Coutinho. Mais uma atualização do índice. Daqui a pouco mais comentaristas para você. Bora, então vamos fazer o seguinte, vamos jogar o mini índice no gráfico de 4 para a gente olhar. E aí a gente vê o que está acontecendo. Então olha só, no caso do índice, o índice, né, recordar é viver. Então você tem aqui aquele longo pivô, e aí ele vai descendo. No caso aqui, ele caiu, corrigiu, e aí vai fazendo uma sustentação. Essa sustentação é quebrada, forma-se um canalzinho de baixa pianinho. Então tá aqui, ó, topos e fundos descendentes, deixa o índice descer, o índice abre em gap, subiu, agora já virou, o índice vai ou deve retestar 122.510, cota 665, objetivo do índice
120, mantém 714. Dólar do seu lado direito, dólar tá aqui, já começou a subir de novo, meia dúzia 091, tá fazendo suporte naquele 47 que eu comentei, vai pro intraday de 1 minuto, você não vê nenhum tipo de alteração nos candles, muito pelo contrário, o dólar sobe. Então, assim, por enquanto, a priori, tudo sob controle. Ok, obrigado ao Coutinho, 9 horas com 21 minutos, na tela para vocês. Vamos ver se já há um desfecho do leilão. Ó, o caminho é esse aqui, site do Banco Central, estabilidade financeira, normas, busca de normas, pesquisar e estamos aguardando. Aqui você tem, ó, comunicado que saiu às 9h15, divulga a realização de leilão de venda à vista de moeda estrangeira no mercado interbancário de câmbio pela Petax. Ao clicar, a gente tem aqui, ó, um pouco mais de detalhamento. O DPIM do BC informa a realização nesta data do leilão abaixo discriminado. Natureza, venda à vista, com base na Petax. Pedido ou período de acolhimento da proposta de 9h15 a 9h20. Lote mínimo $1 milhão. Data de liquidação 24 de dezembro de 2024. Então é apenas uma nota que encorpa, complementa aquilo que nós já havíamos trazido, que se referia ainda a ontem, quando ao fim do dia o Banco Central anunciou o leilão de agora. A novidade aqui praticamente não existe, né? Mas só para protocolarmente pagarmos, o lote mínimo está em $1 milhão. Portanto, no mínimo uma proposta de 1 milhão. Lembrando que no caso deste leilão, nós estamos falando de 3 bilhões de dólares, como o teto estimado. Os dealers foram dispensados e a gente está de olho aqui, ó, na mesma foto, no mesmo caminho, ó, que eu mostro para vocês, para ver se a gente tem o resultado em si, exatamente naquele mesmo campo. Ó. Pesquisar e, enfim, vai pintar aqui. Você vê que até agora não pintou, a qualquer momento pode pintar. Nós já passamos das 9h20, portanto, o tempo específico do leilão se foi. E você vê que coincide com uma diminuição no ímpeto de baixa do dólar, Coutinho. O dólar ele começa a subir de novo, então assim, vou dar um pouquinho mais de zoom. Então olha só, dentro do canal, tá aqui o nosso meia dúzia 0,47, o dólar vai subindo. Se você quiser, o dólar vai até onde? Sem problema nenhum. É só você fibar esse cara daqui até aqui. O dólar começa a encostar em R$ 6,101,114, máxima do dólar, R$ 6,126. O dólar pode subir, eventualmente inferindo que ele vá fazer um movimento de baixa. R$ 6,126 se torna uma resistência importante. Vamos fazer o seguinte, vamos falar do índice, que há pouco caía 0,38%, pois é, já era mínima, agora chega a 0,41%. Então nós temos 122.485 pontos. Amigos, a gente tem insistido aqui pensando em pano de fundo. Como não tem como intervir na bolsa, você fica com os fundamentos muito mais livres, não é, Coutinho? Para pautar preço. Muito mais livres. O pano de fundo vai comunicar melhor na bolsa do que no dólar e na curva de juros. Muito embora registremos isto aqui, a bolsa brasileira esteja apresentando uma resiliência bastante interessante diante do estresse pelo qual a curva e os juros passaram. Em todo caso, não segurou, bateu o mínimo agora, o Ibovespa Futuro está em 122.580, mas chegou a 122.475. Rompeu o mínimo, Coutinho. Então vamos lá, pessoal, o índice do seu lado esquerdo, tá? Então, de novo, vai se afastando do canal, vai tendendo mais para baixo, a mínima é quarta-feira, 122045. Cota 122545, ou seja, eu tô a 500 pontos de quarta-feira e depois aí eu tenho mais conta rápida, 1.320 pontos até a minha mínima que é 120.714. O mercado permanece baixista, de novo, não mudou nada de quarta para hoje, né? Se você falar de cenário, você não tem, aos meus olhos, nada no externo que seja tão impactante. Eu acho que o grande problema é a decorrência do interno. O mercado segue penalizando a bolsa permanece baixista, atento. 122045, a mínima de quarta, objetivo 120714. Ok, 9 horas com 25 minutos, a gente vai ter que falar de Vale.
Porque se tem um papel que tem derrubado o índice, esse papel é Vale 3. E aí a gente tem que falar de China. A China que manteve as suas taxas de juros nos depósitos de 1 e 5 anos, não houve, portanto, qualquer alteração. O mercado examinava com alguma atenção para isso, diante de uma necessidade pela qual o Estado chinês passa de incentivar mais a demanda interna, que é a direção para a qual vai o modelo de desenvolvimento econômico da China. E, a despeito disso, manutenção dos juros, num jogo de xadrez em que os chineses aguardam o próximo movimento do Trump. O minério de ferro vem respondendo muito mal a essas incertezas e ameaça perder os $100 a tonelada lá em Singapura. E Vale tem respondido a isso. Ontem fechou abaixo dos R$54. E você vinha declarando que era difícil reverter essa tendência de baixa. Esse é um claro envelope de baixa confirmado, não é, Coutinho? Caiu, lateralizou, caiu. E na verdade, assim, né, muita gente, pelo menos, né, o Gutzerávulo vai entrar em instantes, né, a gente falou de eventuais compras aqui. Quem comprou com put, tá sob controle, tá comprado com seguro, tá comprado aqui na região de R$57, que é o que a gente vinha falando. Então, assim, cai, corrige, cai, lateraliza, cai, envelope. O problema de Vale, para mim, é este ponto aqui, ó, agosto 24. Agosto 24 é o meu suporte relevante. Esse suporte era 5506, já foi. Vale, cota 5377. Objetivo de Vale, 5267. Pior objetivo de Vale, que de novo, né? Acho que a gente tem que tomar bastante cuidado. Falamos ontem na Super Live, né? Você não tem que ter amor por papel. R$44. Então, se Vale tá barata a 53, você imagina Vale a 44. Rapaz, será que chega lá? Tinha uma galera no chat ontem falando de Vale na faixa dos R$40. Bom, na faixa dos R$40 não tá tão distante, né? Em comparação com o 44 que você falou, na faixa dos R$40, R$49,99 já colocaria o papel da Vale nessa toada. Tá muito difícil mesmo você imaginar a Vale destravando grande valor no atual contexto. Contexto de desconfiança em relação à China, minério de ferro que não encorpa, enfim, os comprados em Vale têm passado alguns apuros. Amigos, por enquanto, vamos lá, quem sabe clica ao vivo, o programa é assim, vocês estão acostumados. Ó, mesmo caminho, tá? Eu sei que vocês ficam ansiosos aí, nós também, sobre o resultado do leilão, até para vocês pensarem o que fazer com o dólar, mas o fato é que no site do Banco Central, o último comunicado data das 9h15, que foi um protocolo para dizer oficialmente as condições ou o lote mínimo para o leilão à vista de até 3 bilhões de dólares que o Banco Central ainda ontem encaminhou. Agora parece que nós temos alguma novidade, o Diego acaba de me sinalizar, saem alguns números, Diego, por favor, vamos trazer para o nosso ouvinte. Pois é, saiu informação aqui no painel Mover Pro, foi vendido os 3 bilhões de dólares máximos do leilão de dólar à vista, tá, Léo? Informação que saiu pelo Banco Central, informação que foi confirmada na Mover. Ok, então, a primeira informação que chega, e não me surpreende, acho que não surpreende a ninguém, é que saiu toda a quantia que estava prevista. Saíram os 3 bilhões de dólares. Vamos fazer de novo aqui, ó. Mais uma busca. Opa, acaba de pintar. Tá aí, ó. Chegou! Então nós temos, atenção, 0,0001 de spread, taxa de corte foi essa, ou seja, as propostas que se basearam nesta taxa aqui, neste spread de 0,0001 e para cima, foram as propostas aceitas. Quantas foram as propostas? 8. Lembra do que o Cabral contou pra gente ontem. Um mesmo banco pode fazer mais de uma proposta. Então a gente não sabe se foram 8 instituições diferentes ou se uma mesma instituição endereçou 8 propostas, mas sabemos que foram 8 as propostas. E os 3 bilhões de dólares foram totalmente consumidos. Agora voltamos a falar da moeda americana para ver a reação a este comunicado. Vamos lá, Coutinho. R$ 6,077. 1,40% de baixa. Em princípio, mantida a toada negativa para a moeda americana. Ela está recuando. Ela está fazendo um abaulamento. Olha só, você pode até, se você quiser, dar uma forçadinha e traçar um pivôzinho daqui para cá. Ó. Então você vê que ela cai, ela corrige e ela cai. Então, meia dúzia 0,74. Se seguir nesta toada, o próximo ponto é reteste meia dúzia 0,62. E aí sim, vai lá naquele 47, que é aquele suporte relevante. Por enquanto, o dólar fazendo aí um pivôzinho de baixa, ameaça agora pegar
62 e depois 47. 9 horas 30 minutos. Dólar chegando a 1,51 de recuo. Mínima intradiária se deu nos R$ 6,062 e já estamos agora em R$ 6,071. Tem um chão para chegar lá. Precisaria cair mais do que isso, né? São 10 pontinhos praticamente, mas já volta para os 6,06. Coutinho. Da mesma maneira que a gente tem que se preocupar sobre a sustentação disso, é inegável. Por enquanto, a onda é de baixa. O comprador ele está pensando 2 vezes antes de apertar o botão. É muito mais o vendedor que está fazendo os movimentos. Com certeza, né? E nessa expectativa, por exemplo, você vê que com o leilão do Banco Central, se você fizer uma análise crua no dólar, no gráfico de 1, você vê que você não tem nenhum movimento de ímpeto muito forte, né? Então, assim, quem tá operando, né? Se tá operando com a rédea um pouquinho mais curta, com o stop mais curto, ou com o lote menor em função de, não vou me expor tanto, pela movimentação do mercado, né? Você vê que, a priori, sob controle, né? Então, não necessariamente a intervenção do Banco Central contrata, né, aquele candle gigante. De qualquer forma, o mercado, vai depreciando, vai entrando na ponta vendida, vai testar o 62 agora, mas assim, né, eu acho que aqui a opção é ou eu vou operar dólar com um lote menor e um stop mais curto, em detrimento do medo, ou você larga e vai para cima mesmo e não opera, porque, enfim, né, mas assim, também não dá para ficar no meio do caminho, né. 9h32. Fiboninha, meu amor, desculpa, o tio tá hoje com tanta coisa aqui na cobertura. Bom dia pra você, sempre bom recebê-la aqui, viu? O tio fica feliz quando você vem. Você tá cuidando bem dela, Coutinho? Muito. Tá te dando muito trabalho, não? Fiboninha? Isso. A Fiboninha não me dá trabalho. É mesmo? Não, nenhum. Fiboninha, zero trabalho. São outras pessoas que dão trabalho. São outras pessoas que me dão trabalho. Entendi. Papazinho. Oi, amor, lá fala vem. comigo. Lá vem. Beto Carreiro. Beto Carreiro? Não, amor, a gente vai pra Disney. Por que você quer ir Beto Carreiro, meu amor? Quero ver o Pateta. O Pateta você vai ver na Disney. O Pateta não tá no Beto Carreiro, meu amor. Deixa eu pegar o avião. Lembra? A gente foi tirar visto pra você, passaporte. Pegamos aquela fila lá no consulado. Você vai pra... Papai, Oi, meu amor, fala. Pois por que não. você chegou tarde? Ontem eu cheguei tarde, amor. Ontem foi a festa da empresa. Só que eu cheguei em casa, era 10 horas, amor. Eu só tomei uma rapidinho aqui e fui pra casa. Tudo bem? Por que você tá acordada olhando o papai chegar aqui? Por que você não tá na cama dormindo? Vamos bater um papo nós dois aqui agora. Vai, fala comigo. Não adianta chorar. Já fez ela chorar, não. Cuida dela aí pra ela se recuperar. Às 9h33, tá vendo? Você foi pra cima assim, pressionou, ela não aguenta esse tipo de pressão, uai. Já tá chorando aí, ela vai se acalmar. Enquanto ela se acalma, o meu abraço no Y, no Rubens Bonfim, no Fabão, no Raul Nichelli, na Aline Buarque, também no Rogério Souza, no Kleber Neves. O Kleber Neves. O Pateta tá aqui, Fiboninha, nesse país. Quem mais, ó? Não precisa viajar. Precisa viajar. Pateta aqui tem aos montes. Kleber. O Carlos Lopes tá aqui, o Rivotrilde, também tá o Aurélio Moreira. Imagina os caras do BC olhando pra essas reservas e pensando... ele tá dizendo aqui, né? É tão volumosa a reserva brasileira... 350 bi. Exato, é o que ele tá dizendo aqui no comentário dele. O Rafael tá na área, o Ertli... O Tacalepau, o BR Rio. Quero lembrar conceitualmente que o leilão que a gente vai ter agora na faixa das 10h20 é um leilão de linha. Então, assim, a chance de impactar preço de tela é muito baixa, né? O leilão à vista, ele tem impacto porque você tem a demanda de dólar. Direto. Exato, é direto. Você tem uma demanda pelo dólar e você tem uma oferta da moeda americana acendida, elevada. No caso do leilão de linha, não, né, Coutinho? Como a gente no fim do dia tá falando de um empréstimo, parece isso no... O que eu entendo do leilão de linha é um contrato de liquidez. De liquidez. Então, quer dizer, eu te dou o dólar hoje, você me devolve daqui a um determinado tempo e existe um determinado custo para isso. Certo. Ponto final. Não é a ideia a oferta do dólar maior. Então, nesse aspecto, Coutinho, a gente não deve ver a mesma dinâmica que este leilão contratou aqui das 9h15 para o leilão das 10h20. Tem algum insight que você passa através disso? Como quem diz, amigos, daqui pra frente não tem mais BC. Agora é o quê? Agora é... Não sei, Léo, assim, eu acho... Eu durante muito tempo, eu acho que assim, né? Quando você escuta não operar, é operar. Assim, o dólar tá dentro de um canal, pronto. Só aí, se eu for seguir a minha técnica à risca, já não faz nada. O dólar tá dentro de um canal, ok. O dólar tá dentro de uma harmônica baixista. Então o dólar deveria ir a R$ 5,922. Que é pouco provável em termos de entorno. O dólar ele é mais altista
né? Então assim, eu tenho a dissonância de um movimento de alta, de uma harmônica de baixa, de um dólar no canal, de um micro, né, ruim. Então assim, não sei, Léo, eu eventualmente não operaria. Quem ganhar Você observaria. ou quem perder, nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Essa é a nossa excelentíssima ex-presidente Dilma Rousseff. Tá aí. É boa, Fiboninha. Ouve com bastante atenção a Dilma e nunca pratique o que ela sugere. São 9 horas com 36 minutos, nós temos 24 minutos para as 10 da manhã. O Dirceu Eno, o Danilo Ramalho, o Roberto Constantino aqui conosco. Amigos, vamos fazer o seguinte, o Gabriel Junqueira, já na ponta da conexão, traz o olhar dele. E é claro que a gente vai falar em alguma medida aqui de papel e de empresa, Gabriel, mas a introdução de todos os comentaristas tem tido a ver com o pano de fundo. E o pano de fundo continua sugerindo bolsa travada, curva de juros por fundamento mais estressada e dólar por fundamento mais estressado. Eu reforço o por fundamento porque hoje não dá para dizer que o fundamento está atuando livremente. Com as intervenções do BC, o dólar vai se acomodando no 6,7 e com as intervenções do Tesouro, sobre as quais eu falo logo na sequência do seu destaque inicial, a curva também vai fechando. Fala aí, Gabriel, bem-vindo. Muito bom dia, Léo, bom dia, Diego, bom dia, Coutinho, bom dia a todo mundo que está aqui com a gente hoje. Bom, né, mercado bastante complicado, né, eu acho que assim... quando a gente olha para a foto, né, do que está acontecendo aqui, o Coutinho falou uma coisa que eu assino embaixo, né? Não operar às vezes é operar. Tá muito difícil de operar hoje, Léo. É uma situação assim que realmente você tem que estar ali, a volatilidade está muito alta. Estava lendo aqui, essa foi, no mês de dezembro, a gente teve a maior intervenção do Banco Central na história. Eles venderam 27 bilhões de dólares no total de todas as intervenções que eles fizeram. É muito dinheiro. Eles torraram quase 10% das reservas cambiais que o Brasil tinha, Léo. É muita coisa. E assim, é de fato assim, uma intervenção muito grande. Eu acho que o mercado ele não está ainda numa direção em que a gente consegue montar as nossas posições, né? Por exemplo, vamos dar uma olhada no dia de ontem, né? Ontem foi um dia que a curva de juros fechou bastante, o dólar caiu bastante e a bolsa ela começou a andar. E ela andou pelo quê? Ela andou pelo que foi muito amassado. Só que se a gente for parar para pensar, mesmo no patamar atual do dólar, muitas das empresas exportadoras que sofreram ontem deveriam ter andado também, porque são empresas ali que estão ganhando dinheiro, são empresas que nesse patamar de dólar vão ganhar muito dinheiro e assim, não tá tendo mais racionalidade no mercado, né? Eu acho que está muito difícil da gente ter uma ideia aqui de médio prazo. O que está acontecendo no curtíssimo prazo é muito nebuloso ainda e para isso a gente vai precisar, às vezes, sair um pouco do game e olhar um pouco de fora, Léo. Ou seja, você está sugerindo um viés mais observador, Gabriel. Isso não mudou na sua foto. Ou seja, você olha para o patamar atual de risco, enxerga muitas nuvens pela frente, não é capaz de ancorar a médio prazo, logo bota mais a bunda na parede e o óculos para enxergar de fora do que vai para o jogo diretamente. É essa gestão de risco que você tem feito nesses moldes. Exato, Léo, essa gestão mesmo, assim, é botar um pouco ali a cabeça para fora e tentar respirar até que o mercado nos dê um indicativo, né? Porque hoje o mercado ele não tá, a gente pode falar que é um mercado de baixa, né? Eu não acho que seja um mercado de baixa nem um mercado de alta, é um mercado de muita volatilidade. Óbvio que com alta volatilidade você consegue realmente, em algumas estratégias, rentabilizar bastante, né? A gente até comentou ontem, né? A volatilidade aumentando, você ganha muito nos prêmios de opções, porém, isso tem um risco implícito na hora de você fazer as operações, né? Eu mesmo, por ter, né, esse viés mais fundamentalista, um viés assim de mais médio e longo prazo, eu tenho muita dificuldade, quando eu olho para um cenário desse, de vislumbrar alguma tendência, porque os fundamentos das empresas acabam ficando um pouco misturados com o clima aí bastante hostil do nosso mercado, né? Então, quando a gente olha para um mercado como esse, Léo, eu vejo da seguinte forma, assim, você tem duas grandes oportunidades. A primeira é no carrego do caixa. Hoje a gente está falando de um caixa que está te pagando 12,25 ao ano sem risco nenhum, isso é taxa Selic. Essa taxa já está contratada para 14,25 no mínimo até março do ano que vem, então o carrego hoje sem risco de 14,25 é muito interessante. E você tem ali
nas NTNBs, nos títulos indexados à inflação, uma taxa extremamente atrativa ali de IPCA mais 7 e IPCA mais 8 em algumas durations um pouco mais curtas, né? Então, esse carrego aqui dessas taxas também me parece bastante interessante. Acho que a gente precisa pontuar que a chance do calote, né, que seria daí essas taxas irem a zero, né, o título da dívida pública não valer nada, é muito baixo. Acho que o Brasil não vai dar calote na sua dívida pública, até por isso a gente tem reservas para isso, então acho praticamente impossível numa duration curta a gente ter um calote. Então existem oportunidades que você consegue ver um desconto no preço e um carrego positivo. Hoje, olhando para a bolsa, a gente tem só o desconto no preço, porque o carrego positivo ele ainda não é um pouco incerto, assim, eu não consigo ver se esse carrego de curto prazo da bolsa vai ser bom, se as ações já vão voltar a subir ou se elas ainda têm a capacidade de cair um pouco mais. Realmente está muito difícil, por isso sugestão é a gente ficar um pouco de fora, tentar tirar um pouco o corpo do game e olhar até que tenha uma direção mais definida. O Calvo resume bem aqui, o Alexandre Calvo, ele diz assim, o importante é o stop. E tem um outro comentário aqui, a galera pega no pé, foi o Igor Moraes aqui, tá pegando no pé do Serjão, porque o Serjão viu o Ibov a 200 mil pontos, não é, o Gabriel? Ô, Serjão. Não só o Serjão, ó, todo mundo. Quer ver? Só a imagem do Gabriel aí, garotinho. Olha lá na lousa, tá vendo as projeções? Tá vendo? Olha lá. Olha. Finalmente você revelou 170 mil. Apostas para o Ibov 2024. Olha aí, ó, o Gabriel tava estimando 170. Quem que ganhou a parada aí, ó? Quem ganhou foi 117, 200, o Marco, não. né? 147, 200. Foi mais próximo. Ele tá longe. O menos otimista foi o mais correto, né? E olha que ele já tá longe, né? Porque 120... Mas o Gabriel, sabe o que é muito legal olhar pra essa lousa? Porque realmente no começo do ano, o cenário era outro cenário. Era todo mundo esperando os cortes de juros nos Estados Unidos, o Brasil ainda mantinha as metas fiscais, o arcabouço fiscal, Gabriel, ele estava de pé, as pessoas estavam acreditando na sequência do arcabouço. Aí, a partir de abril, a gente vê problema atrás de problema e uma sequência de sinais completamente equivocados para pensar risco fiscal, etc. E isso foi coroado agora com o anúncio do pacote com número absoluto trucado pelo mercado, contaminado pela divulgação da isenção do IR sem contrapartida fiscal e o mínimo planejamento para se convencer. E aí vem o Lula no Fantástico e fecha a conta ao dizer que o único problema é o juro onde está, que a gente vai resolver isso aí, sugerindo intervenção e dizendo que a responsabilidade fiscal é com ele. Quer dizer, sugerindo um descolamento do Planalto face à precificação dos riscos. O fim de ano é bem menos animador do que o começo do ano de 24 ou o fim de ano de 23, né, Gabriel? Com certeza, Léo. E assim, a gente acaba sendo, né, um otimista por natureza, né? Até por isso que nós nos motivamos, aqui a gente quer o crescimento da economia, o crescimento do bem-estar e tudo mais, e aí naturalmente a bolsa também vai acabar crescendo, né? O que acontece é que muitas vezes o curto prazo ele acaba sendo um pouco mais complicado do que o puro e simples otimismo, né? Então, o governo tomou decisões muito equivocadas, essas decisões equivocadas contaminaram o ambiente macroeconômico do país e fizeram com que o fluxo de investimento não fosse no Brasil ou no mercado de renda variável brasileiro, né? Então, não dá para dizer que o mundo está num bear market, porque não está, né? Até recentemente o S&P tem corrigido um pouco aqui, mas se você for pegar a performance do ano no S&P vai ser extremamente positiva, a performance do ano dos nossos amigos argentinos também extremamente positiva, e no Brasil, mais uma vez, a gente sendo contaminado, né, por isso. Mas, eu sempre digo, dentro de todo bear market, existe um bull market, né? Então a bolsa pode não ter tido um bull market, mas tiveram empresas listadas na B3 que tiveram sim o seu bull market, e são nessas empresas que a gente tem que focar e a gente tem que ir atrás de quais serão as próximas para 2025, né? Então, olhar Embraer, performance de Embraer, performance de JBS, BRF, Marfrig, e imaginar qual que vai ser a JBS de 2025, Léo. Cara, isso aí que você falou é tão interessante. Embraer, no ano
Subiu 150% até agora. 150%. E o Diegão, que é de São José, o Coutinho tá olhando assustado pro Diego, porque o Diego tá... Por que ele tá... Porque ele é de São José. E Embraer fica em São José. Então é por isso, Orgulho Coutinho. da cidade. Orgulho da cidade. Orgulho é o daquela- cartão postal ali de São José. Orgulho. Orgulho. Você podia visitar a Embraer, inclusive, hein, Diegão? Assim, de... Eu tinha um primo que trabalhava na Embraer. Tem uma Sério? galera que trabalha na Embraer. Ó, que legal. Porque tua família toda é de lá, né? Sim, Ou parte sim. dela. Uma boa parte dela. Olha Então, aí. assim, é uma grande família. Na parte de São José tem, assim, São José como um todo, ela tem muito esse viés de indústria, né? Então tem tinha fabricantes de veículos lá, a Embraer foi pra lá, tem o INPE também lá. Então tem um monte de coisa que tem em São José, por isso que ela é considerada, tipo, a capital do Vale do Paraíba. Então é isso. E tem um coração econômico irrelevante, pois não? Posso fazer uma provocação? Claro. Leozinho, põe o gráfico lá na tela, por gentileza, meu querido. Esse ativo, eu tô falando no microfone, ô bicho chato. Esse ativo aí, você compraria? Você que é um bom analista técnico já, meu aluno. Por essa foto, compraria. Compraria? Compraria. Só, Fácil, né? sim, envelope de alta confirmado. Tranquilão, né? Agora você tira o zoom. Que ativo que é esse? Vamos lá. Bovespa no anual. Se você aguentar, No anual. No anual. Se você aguentar a Se você pancada. aguentar a pancada, o Ibovespa tem um envelope de alta no anual. Interessante, hein, Coutinho? Bela Você provocação. quer fazer mais uma? lá. Embraer. Se você pegar a modificação de Olha Embraer, isso. tira esse candle aqui e FIBA esse cara aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Mercado sobe, mercado corrige, mercado sobe. E aí a pergunta é, Embraer terminou o rally? Embraer cota 5570 em leilão, objetivo de Embraer 7233. 7233. É isso aí. Mas você chega a fazer alguma operação com essa métrica Não, analisada? é porque na verdade assim, o FIBO, ele vale para tudo. Pra tudo. Então assim, eu posso fibar um minuto, como posso fibar um ano. Né? A figura gráfica ela é a mesma, né? Quando você estuda a teoria de fractais, que é o fibo dentro do fibo, o fibo menorzinho, enfim, aquela coisa toda, na verdade, o que diz? Essa figura aqui, ela é uma figura cujo objetivo dela é 72,33. Aí que eu faço? Eu vou no Embraer mensal, aí eu vou no Embraer semanal. Então você vai construindo os fractais do movimento para você ver se esses caras vão se alinhando. Então, por exemplo, você fala de Embraer, por exemplo, ó, Embraer no semanal faz um movimento de correção, aí você pode fibar para ver até onde ela vai, e aí você volta para o semanal para ver até onde ela estica. Então, você vai investindo. Logicamente, você não vai fibar um gráfico no anual, mas o raciocínio é o mesmo, e a provocação do Ibov é essa. O Ibov está no envelope de alta. Ibov no envelope de alta quando você pega a No base anu- anual. no certo? anual. A base anualizada. 9,48. Vamos falar de dólar. O dólar vai afundando mais. 1,6% de recuo. R$ 6,066. R$ 6,060 foi a mínima. R$ 6,064 é o patamar atual. E aí, Coutinho, haja BC. Bora lá, 62064, meu número 62047, você Mínimo ainda agora, tem hein? 20 pontos para cair, para chegar no 47 e ele dar uma oscilada. 47 é um suporte relevante, mas de novo, recordar e viver, se você está dentro de um canal, vale o canal. Então, 6,47 deve dar uma oscilada, o objetivo, se seguir nessa toada, R$ 5,922. Vamos lá. Um alerta que eu tenho mandado para o público aqui é a gente separar o fundamento, o pano de fundo, o estrutural, isso em princípio não mudou, do que é intervenção e pontual atuação, no caso do Banco Central, relacionado ao dólar. Mas isso também está acontecendo com o Tesouro hoje em relação aos títulos da dívida. E aí dê uma olhada aqui, ó, nos editais ou nos comunicados. Esse foi o primeiro, ó. Nós temos aqui, ó, uma oferta pública de compra por parte do Tesouro das LTNs. Quantas são? Quais condições? Ó, até 5 milhões de quantidade ofertada, tá, pelo Tesouro para buscar a recompra desses títulos. Outra comunicação, oferta pública de venda, aí não compra, venda das LTNs. Até 1 milhão. Tanto para o vencimento de 27, quanto para o de 28, quanto para o de 30. Ó, aqui a gente tinha a mesma coisa, né? 27, 28 e 30. Mas aqui 5 milhões é o teto para cada uma dessas linhas aqui de LTNs.
E aqui no caso da oferta de venda, a anterior era de compra, a gente tem 1 milhão como teto. E não para por aí, ó. A gente também tem NTNFs sendo abordadas pelo Tesouro hoje. Oferta pública de compra até 1 milhão para as NTNFs com vencimento em 2031 e 2033. E para além, tá aqui, ó, como o contraponto, a oferta de venda, um volume bem menor, 300 mil ofertas aqui, ó, de venda para NTNFs, vencimento em 2031 e 2033. Então, Gabriel, nós não temos só o Banco Central atuante, embora o grande tiro, o grande patamar de atuação do Banco Central, pensando no preço de tela do dólar, já tenha acontecido, porque foi entre 9,15 e 9,20. O leilão de linha das 10h20 não deve mexer com a cotação do dólar, dado que é leilão de linha, portanto é mais a analogia de um empréstimo. Esse dólar volta num determinado prazo. Porém, o Tesouro ainda tem o seu mapa de calor para atingir o pico, porque tudo isso que eu acabei de narrar, esses horários de acolhimento para as propostas, eles não vão se dar. Na verdade, é um horário só, das 11 às 11h30. Não são horários. Das 11 às 11h30, você vai ter o acolhimento das propostas nesses 4 tiros do Tesouro, que de alguma maneira quer ajudar esse fechamento da curva, gerando liquidez que o mercado secundário não tem sido capaz de gerar. Você fala também sobre o Tesouro, Gabriel. Pois é, Léo, a intervenção do Tesouro, né, ela também é importante para a gente destacar, né, então não foi só o Banco Central que vendeu dólar, a gente também teve as recompras dos títulos do Tesouro que são importantes ali para o controle das taxas de juros, né, enfim, foi uma intervenção generalizada aqui no mercado, né, então isso só reflete, mais uma vez, a condição de extrema volatilidade que a gente está vivendo, o caos, né, que está sendo esse mercado atualmente e a forma como a gente pode se posicionar. Existem formas de rentabilizar? Existem, mas hoje, no meu ponto de vista, a melhor forma é a gente olhar de uma distância maior, esperar acalmar e tomar uma direção mais clara, porque daí sim as ações são muito mais claras para a gente se posicionar, Léo. 9h53, obrigado ao Gabriel, 7 minutos para as 10. O Diego, bom, a nossa lógica autocentrada aqui brasileira tem forçado até editorialmente que a gente se debruce muito mais sobre os assuntos locais. Mas a gente não para de olhar para fora. Inclusive às 10h30 tem cobertura especial com PCI lá nos Estados Unidos. Pode ser assim, a coroação da realização das bolsas americanas. Mas o Diego, ele tá destacando as falas da Mary Daly, que disse há pouco, hein? Quem tá achando que vai ter muito corte ainda, a parcela dos otimistas, pode tirar o cavalinho da chuva, certo, Diego? Pois não. Exatamente. A fala que foi destacada dela, né? Porque foi destacada por outras agências de notícia, inclusive pela Mover, principalmente é que ela vê na projeção dela que serão necessários muito menos cortes nas taxas no ano que vem do que era imaginado anteriormente, em linha com o que o Federal Reserve mostrou nos dot plots desta quarta-feira, né? Nessa quarta-feira, os dot plots mostraram que a perspectiva da maioria dos dirigentes é de apenas 2 cortes de juros. Anteriormente era de mais, se não me engano era de 4 cortes. 4, em setembro eram 4. Então assim, a Mary Daly está basicamente reforçando o que o Fed já disse nos últimos dot plots. Ela diz que não está tão confortável com o patamar atual da inflação americana e ela está mostrando, né, uma face um pouco mais hawkish mesmo, em linha com o que a gente já viu por parte, inclusive, da decisão do FONC na quarta-feira. Já às 10h30 a gente vai ter o John Williams falando. Vamos ver se ele vai manter essa mesma toada, esse mesmo tom mais duro. Não é uma notícia exatamente o que a Mary Daly está trazendo. A notícia foi o dot plots e isso pegou parte do mercado até no contrapé. Mas é um reforço ao documento divulgado nessa quarta-feira em meio à decisão de juros dos Estados Unidos. Em tc.com.br você consegue acompanhar esse minuto a minuto lá no painel Mover Pro. Agora, eu tô de olho até em outros portais e há um destaque para a fala de Donald Trump, que é um bom gancho. Ele está trucando a ameaça de shutdown e dizendo, se vai haver paralisação, que comece agora. Tá peitando o shutdown com o qual o Congresso lhe ameaça. Léo, eu acordei agora, tô sonolento, não tô por dentro do shutdown. O shutdown nada mais é do que a máquina pública americana congelando diante da interrupção dos pagamentos e de recursos para sustentá-la. Invariavelmente, nos últimos anos, tem se negociado no limite
alguma solução orçamentária para que a máquina pública americana não fique congelada. E no atual contexto, a proposta primeira que estava sendo negociada para se achar um denominador orçamentário a fim de que a máquina pública americana não parasse, foi muito duramente criticada pelo Trump e pelo Elon Musk. E aí os republicanos reendereçaram uma outra proposta, já com a bênção de Trump, mas esta não angariou os votos necessários para permitir que a máquina pública americana não pare já a partir da meia-noite de hoje. Bom, isso foi um gatilho e tanto para a realização nas bolsas americanas. E a depender de Donald Trump, ele está dobrando a aposta no enfrentamento, como quem diz. Vão nessa proposta aí que eu enderecei, não fujam dela. Mas se for para parar a máquina pública, então que pare já agora. Como quem diz, quando eu chego em janeiro eu resolvo. Quando eu chegar em janeiro eu resolvo. Nós temos 9h56, ó, na tela para vocês. Veja como as realizações estão continuando. Tesla vai caindo 4,6%, Amazon 2,5%, Meta 1,5%, Google 2%, Nvidia 2,5%, Microsoft 1%, Apple 1,17%. Os futuros americanos caindo mais de 1% em média. E você tem aqui, ó, o VIX acima dos 25 pontos. Então tem essa novela pra gente monitorar também, Gabriel. Não dá pra esquecê-la. Primeiro ponto, decisão de juros na quarta-feira. Segundo ponto, risco de shutdown. Terceiro ponto, saberemos às 10h30 com PCI nos Estados Unidos. Parece ser um terreno perfeito para quem teve muito lucro, proteger parte desse lucro e colocar no bolso. Com certeza, Léo. E assim, quando a gente olha para esse cenário, né, vale o destaque. Não é só no Brasil que a gente tem crises aqui, né? Então, assim, lá nos Estados Unidos também um problema fiscal sério, é um problema que precisa ser endereçado, e toda essa questão do risco de shutdown da máquina pública, essas questões políticas, né? A mudança ali de governo que está sendo bastante complicada também, né? A gente está tendo diversos ruídos aí no meio do caminho, mostra que não é só no Brasil que a gente tem esses problemas. Então os investidores precisam se posicionar, né? O S&P subiu muito, então vale sempre lembrar que o S&P esse ano subiu bastante, especialmente pelas 7 magníficas, então é natural que haja uma realização, ainda mais com todos esses ruídos. É um final de ano aí que está mais movimentado do que muitos meses que a gente teve, hein, Léo? Muita movimentação nesse final de ano. Papai Noel vai trabalhar até a hora extra na terça-feira, né? Essa risada aí, o Noel tá vendido. Certamente o Noel tá vendido na Bolsa Brasileira. Porque olha a gargalhada, Diego. Não é à toa que a roupa dele é vermelha, né? É verdade. Gostei, olha aí, ó. Tá bem, o menino tá afiado aqui, ó. Tá vendo? O Noel tem a roupa vermelha, tá vendido na Bolsa Brasileira. Gostei. Você não curtiu? Eu achei uma boa sacada. O menino tá sensacional. Tá bem. Muito obrigado. Eu achei que São José dos Campos era o ápice, de repente ele me solta essa. Qual recado você dá pro Papai Noel? Dá uma olhada aí no índice futuro. O índice futuro está caindo 0,22. O Noel, que está vendido, claramente, por isso que ele está dando risadas com esse entusiasmo. O Noel tem razões para continuar feliz? A tendência é continuar baixista? Eu acho assim, o Noel, eu ia chamar você de Noel, tô ficando doido. Leozinho, ó, Pois não. olha só, o mini índice, ele tá parado ali na região dos 122 mil. Se você pegar o gráfico de hoje, né, logicamente a abertura do mercado do dia de hoje e ontem, a gente está ali, né, a média 122, 123, o mercado acorda 122. Se você olhar o candle do momento em detrimento da movimentação do dólar, você vê que a gente está ali paradinho, né, o mercado de bolsa é isso daí, entendeu? Eu acho que o mercado de bolsa hoje está muito mais sensível a... Calma, meu amor, calma. Tá muito mais sensível a qualquer movimentação externa e o impacto que isso cause em termos de bolsa do que a própria movimentação. O mercado segue para baixo e o dólar tá lá. O dólar R$ 6,065 esperando bater no meia dúzia 0,47. Isso aí é o Noel. É o Noel agindo. Eu não tenho nada a ver com isso. Você fica olhando para mim, não tenho nada a ver com isso. Às 10 em ponto, especialmente para o Sérgio, para o Aurélio Moreira, para o Ezequiel, para a Deise Oliveira e também para o Alê, além do Kleber. E o Ronaldo Barros, hein? Bom dia, TC News, a melhor do Brasil. Ei, valeu, Ronaldão, tamo junto. 10 em ponto, mercado à vista. Temos ainda um pouco do Gabriel participando com a gente. Quero ouvir o Gabriel sobre empresas. Separei Vale, separei Petrobras, ambas com gancho noticioso. E na esfera do bull market, dentro do bear market, quais papéis que ele tá vendo para além daqueles que ele já vislumbrava. Por quê?
O Gabriel tem defendido o Suzano e no setor frigorífico, várias assimetrias têm sido narradas por ele. Quero saber se mudou esse racional. Então, só antes dizer que a gente abre os trabalhos do mercado à vista com o dólar a 6,6, o recuo é de 1,54%. O índice futuro está caindo 0,20, vamos ver para onde vai o à vista. E a curva de juros vai fechando com 8 pontos base os pedidos de prêmio, em média, em toda a extensão. 10 horas, 1 minuto. Ó o Rafael Sampaio. Léo! Super Rafa! Tamo junto, meu amigo. Também o glorioso César Munhoz. E o Dão 23. Fiboninha tá mal do estômago, ele tá dizendo aqui. Pois é. Ó, eu achava que era o Norel. Não. O glorioso Dão 23 está dizendo que foi a Fiboninha aí que se emocionou. Então vamos fazer o seguinte. Abertura do mercado à vista. Agora vamos pro Ibov à vista e pro dólar. E na sequência o Gabriel comenta Vale, Petrobras e o que há de novidade no bull market dentro do bear market. Vai lá, Coutinho. Então vamos lá, Ibov colocado aqui lado a lado com o índice para que vocês possam traçar um paralelismo. O Ibov cotando 121.182. O Fibo do Ibov desapareceu, quem sabe faz ao vivo. É só a gente refibar ele, tá lá. O Ibov objetiva 119, 114, ou seja, 119.114 pontos. Em paralelo, no índice futuro, 120.714. Logicamente, o Ibov abrindo agora precisa de um pouquinho de liquidez para poder formar, mas é inegável, também tem aí a toada baixista. No caso do dólar, WDO, Fox 25. Double clique nesse cara, não deve ter mexido muito. Não, subiu um pouquinho, o Léo narrou meia dúzia 06, agora 6,074. Nosso suporte está lá traçado em 6,047. O dólar pode, como eu falei, fazer aí um abaulamento e continuar subindo a partir do 47. 10,2, dólar, portanto, passado a limpo. No caso do Ibov à vista, Coutinho, assim, supondo que o Ibovespa busque exatamente a direção do Indifut e recue 0,25, a gente estaria falando já de ficar abaixo dos 121 mil pontos? 121 mil, ele está cotando 121, 182. Isso. Teria 182 pontos para cair, para já ir para 120. E aí, perdendo 121 mil pontos... 119, 114, depois 116, e aí se tudo der certo, 111. 10,3. Vamos lá, deixa o gráfico de Vale na tela, Coutinho, pra gente falar primeiro com o Gabriel. Gabriel, tem muita gente achando Vale absolutamente barata. Mas essa gente que acha Vale muito barata no atual patamar pode ter até razão pensando em múltiplo fundamento, aquele nosso papo. Pensando em timing... A tendência é ela ficar mais barata, né? A China não engrena, o minério de ferro ameaça perder os $100 em Singapura e no jogo de xadrez está todo mundo esperando os movimentos de Donald Trump. A julgar pelo risco de shutdown, vai ser no agito. Vai ser daquele jeito, né, Léo? E assim, você bem comentou, né? A Vale, ela tá muito barata. Eu acho a Vale muito barata. Nesse nível de minério, mesmo o minério ainda... talvez perdendo os $100, mas ele estando no patamar ali ao redor dos $100, é uma máquina de ganhar dinheiro, né? Então, várias questões políticas que a gente tinha ali na Vale, que foram mais ou menos equacionadas, sucessão do CEO, questões do conselho, então, tem menos ruído do que tinha antigamente. Eu acho que são dois pontos aqui. Então, vamos falar, a questão do minério, que ainda pode pressionar a China, demanda, e aí torna a Vale menos atrativa. E também eu acho que tem um overhang um pouco da venda de algumas ações da Cosan. A Cosan até é o case que eu vou abordar hoje com o Vini no almoço de negócios, já fica o convite para o pessoal, mas a Cosan, dentro do seu modelo de negócios, a venda de ativos faz parte da estratégia de desalavancagem para o ano de 2025, e aí a participação na Vale pode sofrer e a gente pode ter ali um pouco de pressão ali vendedora grande da Cosan, o que impede com que o papel deslanche, né? Então são esses pontos aqui que são importantes para a gente colocar. Não deixa de ser uma empresa dolarizada, não deixa de ser uma empresa de referência no seu setor, porém o momento não é muito positivo. O contrário que a gente pode dizer de Petrobras, né? Petrobras tá bem até, né, Leozinho? Pois é, a gente parte justamente para a Petro, então, até porque, ó, deixa eu ver se é variação teórica ou já saiu do leilão. Já saiu. Petrobras vai subir no 0,30%. Fato, na semana cai 2,15% em média. Patamar próximo ao do mês. No ano, sobe 20%. Pô, com Selic a mais de 12%. Com projeções complicadas para a renda variável. Petrobras, e com risco, né, atrelado a Petrobras está entregando 20% de rentabilidade praticamente para o seu investidor. Olhando para o papel ordinário, quando você olha o papel preferencial, vai dar o quê? 18%, quer dizer, próximo dos 20%.
O gráfico de Petrobras está na tela. Lembrando que aqui você tem pagamento de dividendo, então não necessariamente é o preço de tela que vai ilustrar todo o ganho que quem esteve comprado desde o começo do ano teve, tá? Petri 4, inclusive, na máxima intradiária, 0,43%. Coutinho fala. Olha só, Léo, vamos lá. Recordar e viver. Petro tem a sua máxima em maio, depois Petro tem a sua máxima em agosto, depois Petro tem a sua máxima em dezembro. Então você vê que 3,834 é um nível que Petrobras não consegue passar, né? Ou seja, precifica a primeira vez em maio, retesta em agosto, retesta em dezembro. Isso torna Petrobras, né? Até porque eu vinha falando de Petrobras como quem está comprado está bem comprado. Isso vai descaracterizando essa situação, porque a Petrobras, quando volta para dentro do canal, passa a voltar para uma região de distribuição, que é uma região de venda. Então, o corte de Petrobras é 3,691. Guto entra daqui a pouco, pode falar. Tá? A gente já vinha falando de comprar Petro junto de uma put para poder colocar um seguro ou zerar ou colocar stop, enfim, seja lá qual for a estratégia que você quiser adotar, abaixo de 3,691, isso tudo vai se perder. Então fique atento. Petrobras, ok, deu uma repicada, salvou aí um eventual movimento de alta, mas esta região fica muito delicada para Petrobras, porque o quem está comprado, está bem comprado, já não funciona nessa região. 10 horas, 7 minutos. Este é Marcelo Coutinho. Em relação aos DIs, temos virada na ponta curta. São 6 pontos base a mais na média nos contratos DI 1F26, 27 e 28. Deixa eu ver se o dólar passa por um arrefecimento. Passa. Já não cai 1,6, cai agora 1,3. Ainda assim, claro, viés de baixa na dinâmica intradiária. R$ 6,081. E nós temos a Bolsa Brasileira no 0 a 0. O Ibov já com boa parte dos leilões cessados, apenas no 0 a 0. Vamos nessa. Gabriel, eu fiquei de falar com você sobre Petrobras e tinha um gancho. É esse aqui, dá uma olhada nessa manchete. Dólar eleva a defasagem do diesel na Petrobras, mas reajuste ainda pode esperar, dizem fontes. Aqui é uma provocação para o investidor ter no radar. Não bastasse você ter, em alguns momentos de alta do petróleo, a Petrobras, se não segurando o preço oficialmente, sem nenhuma vontade de revisá-los, aconteceu o oposto, que pegou muita gente de surpresa, quando o petróleo foi perdendo terreno e, a despeito disso, a Petrobras não baixou o preço, havendo condições estruturais para isso. Então, muita gente ficou pensando, tá vendo, na hora da retórica, vamos usar a Petrobras para o combustível mais barato possível, mas na hora da prática, você teve condições de baixar o preço e esse preço não foi baixado da maneira como o governo chegou a sugerir ainda na campanha eleitoral. Bom, esse é um contexto. O preço do petróleo é uma variável. Agora, o outro contexto é o câmbio, porque o petróleo justamente é dolarizado, sabemos disso. Então, Gabriel, eu queria chamar a atenção para esse aspecto no caso da nossa audiência. A desvalorização do câmbio aumentou a defasagem, só que os reajustes não estão no horizonte, segundo fontes ouvidas pela Reuters nesta matéria publicizada no investing.com. Queria te ouvir sobre Petro nesse aspecto. Bom, Léo, nesse aspecto, de fato, a política da Petrobras desde o novo governo, né, ele mudou o enfoque de seguir piamente a paridade internacional de preços para ter essa maior aí, flexibilidade dos reajustes, né? Então faz tempo que a gente não tem reajuste no preço da gasolina e acho que muito em função da gente não ter visto esse reajuste ainda é por conta dessa volatilidade no câmbio, né? Eu imagino que a empresa está esperando o câmbio acalmar, o câmbio está num patamar ali mais de equilíbrio, para daí sim balizar e ver se há necessidade de um reajuste, senão vai ficar toda hora reajustando, vai trazer volatilidade para o preço da gasolina, influência ali no IPCA, tudo mais. Então é uma coisa que a empresa tem se colocado um pouco ali numa postura mais defensiva. Porém, esse aumento aí da defasagem é complicado, né? Vale a gente sempre lembrar que no governo Dilma, a Petrobras foi usada para fazer política monetária, né? Então segurar a inflação via a empresa, e isso pode fazer um estrago nos resultados dela. Porém, no atual patamar de petróleo, tudo que a empresa tem ganhado, ela gera muito caixa e é uma das principais, se não a principal pagadora de dividendo da nossa bolsa hoje, Léo. No seu mapa de bull market dentro do bear market, tem algum novo destaque, alguma novidade?
Olha, Léo, eu queria fazer, na verdade, dois destaques, né? Um primeiro aqui de Suzano, né? Então, a Suzano, ela reportou um interesse na Clearwater Paper Corp, né? Que é uma empresa ali nos Estados Unidos, focada na parte de papelão também. Então, é a Suzano uma empresa que gosta de fazer M&As, né? Que gosta aí de adquirir empresas. E essa notícia, ela acaba caindo um pouco como uma bomba em quem imaginava que a empresa agora ia focar no pagamento de dividendos, continuar o processo de desalavancagem, então isso pode trazer um certo estresse no preço dela de curto prazo, apesar dessa empresa aqui não ter aí um tamanho significativo, como por exemplo quando surgiu a notícia da IP, que aumentaria o endividamento dela. Porém, só a postura do management da Suzano de mostrar que quer crescer, que quer continuar fazendo investimentos e M&As pode trazer um pouco de ruído aqui no preço do papel. E uma outra empresa que eu estou de olho, que eu estou gostando dentro do bull market, no bear market, é Brasil Seguridade, Léo. Acho que Brasil Seguridade tem sido um destaque muito interessante para a gente olhar. Gabriel, te aguardo mais tarde, como ouvinte nesse caso, telespectador, para sua participação no Almoço de Negócios, falando do case Cosan. Aliás, tivemos declarações importantes do seu CEO recentemente, então a gente certamente vai ouvir com atenção. Obrigado pela semana, mais uma. A gente volta a se encontrar na semana que vem. O Gabriel vai estar comigo aqui. Daqui a pouco eu explico como vai funcionar a nossa cobertura. Então eu ainda poderei te desejar um Feliz Natal, Gabriel. Até lá. Valeu, Léo. Um grande abraço para você, para o Coutinho, para o Diego e para todo mundo aí. E até semana que vem. Espero vocês agora, 13h, para a gente falar de Cosan, viu, gente? Valeu. Tamo junto, Gabriel. Obrigado sempre. São 10h com 12 minutos. Bom, é o seguinte, a curva de juros tá pedindo 12 pontos base a mais nos prêmios em média. Acabou aquele momento de curva para baixo, hein? E o dólar, reagindo a isso também, diminuiu o ímpeto de baixa. Agora o recuo é de 1,18%, R$ 6,089. O Coutinho fala. Então vamos lá. Coloquei o 27 à tua direita, pedindo 15,53%. E o dólar, olha só, certinho, o dólar vai desacelerando, em cima lá do meia dúzia 0,47, vai fazendo um candle de reversão. Então, a priori, tudo sob controle. Quiser dar uma olhadinha no intraday para eventualmente acompanhar esse movimento, então tá aqui. Era algo que vinha de uma queda, uma correção e uma queda. A queda não ocorre, passa a haver a lateralização. A lateralização da forma que ela tá, ela deve abaular para começar a subir. E aí você tem a montagem do movimento de alta. Então o dólar extremamente indefinido, porque a figura ela é um envelope de baixa e eu tô falando que ela vai romper topo. Então, de novo, quem tá comprado em dólar, fique atento. 6,096, que é praticamente o valor à vista do dólar, é um ponto de resistência. Então eu ficaria de fora ou atento a uma eventual virada entre 96 e 6 dólares e 100. 10h13, Marcelo Coutinho trazendo as atualizações da moeda americana e também da curva de juros, por que não? Bom, já temos condição, os leilões cessaram, temos condição então de dar uma olhada, de modo geral, fazer um raio-x das blue chips brasileiras. Amigos, Ambev cai 0,30, B3 sobe 0,7. Entre os bancos, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, subindo, 0,25% em média. Santander, a exceção, cai 0,13%. E aí vem cor vermelha, hein? CSN cai 0,20%, Embraer cai 0,80%, Gerdau cai 0,80%. Aí você tem Usiminas caindo 0,50%, Vale caindo mais 0,70%. Tá barato no 53,80? Então, já tá 53,40. Cuidado, ciclo muito ruim para Vale. Aí nós temos Magalu no 0,0, Petrobras ordinária caindo 0,40, Suzano recuando 1,15 e VEG recuando 1,45. Olha a VEG dando sopa em R$ 55. Vamos apurar, Diego, o que está rolando com VEG, se tem alguma novidade relacionada ao papel. Estava estudando ontem essa empresa, vi relatórios sugerindo um ganho de valor para a VEG. Vamos ver se o preço de tela reage a alguma novidade relacionada ao papel de VEG 3 ou se é apenas uma realização até natural, um dos papéis que mais subiram. JCP. Aliás, no ano, 53,32%. JCP. Então, o valor de tela, ele está refletindo a desidratação do JCP. DataX hoje. Na verdade, anúncio, tá? Em documento enviado nessa semana, a VEG anunciou que vai pagar 334 milhões de reais. O valor será de 7 centavos por ação. Só que é o valor bruto, né? O líquido seria 6 centavos por ação. E justamente a partir de 23 de dezembro, portanto hoje é data com, dia 23 de dezembro é data ex JCP.
Olha só. Mas não deixa de ser contraintuitivo, né? Geralmente a gente tem na DataX alguma realização e de repente são pessoas que estão diminuindo posição, realizando um pouco por não terem interesse em estarem com este papel para receber dividendo já a partir da próxima segunda-feira. É uma hipótese. 55,71, VEG, o Coutinho, já está na sua tela para você dividir com a gente o que é possível falar. Dá para falar em reversão? Que era um sobe e lateraliza, né? Você tem um sobe e lateraliza, mas assim, como essa lateralização ela vai perdendo, é aquilo, né? O envelope se transforma num pivô. Então, VEG, cota 5571. VEG dá nova compra a 5,470, stop técnico 5,265, é uma figura muito grande, tá? Então, a priori, pelo tamanho dos candles, reconheço que como o candle hoje ele tá meio deslocado, parece que realmente aconteceu algo, né? Mas, a priori, ele vem corrigindo. 5,579, quem tá comprado passa a estar mal comprado. VEG vai encontrar o seu suporte a 54,70, 54,70 novas entradas. Stop técnico da operação 5,265. VEG andou bastante, Embraer também andou bastante e está passando por um movimento parecido. Recua 1,18. Embraer, R$ 55,31, Coutinho. Vamos lá, Embraer a gente comentou ontem, né? Então, o mercado sobe, lateraliza. A lateralização ela vem ficando ruim, porque eu tenho topos descendentes e fundos paralelos. Então, o preço, ou o movimento do preço vai se esmagando, pressionando com que o ativo caia abaixo de 55,15, cota 55,36. Então, quem está comprado em Embraer, eventualmente o Guto entrando pode falar algo, ou estopa e zera, tá? Para perder e aí você efetivamente começar. Até porque essa figura eu já posso caracterizar ela como envelope de baixa. Então, assim, né? De novo, mais conservador zera metade, estopa a diferença. Pela figura gráfica, me parece mais um zero, tá? Então fique atento, não pode perder 55,15. Olha aqui o povo falando de VEG. O Anderson Batista olha para os múltiplos e diz: VEG está caríssima. Já o glorioso Underline escreve: VEG é a empresa certa no lugar errado. Tipo olho azul em gente feia. Meu Deus. O cara meteu. A pessoa não é tão bacana, tem olho azul. Mas passou, né? Não combinou. Quem mais? O Patrick Assis está aqui, o Cláudio Camargo. Coutinho, lembra o Léo, ontem quem tinha VEG estava bem comprado, hoje é o contrário. É isso mesmo, Coutinho? Ontem quem tinha VEG estava bem comprado, hoje é o contrário. Ontem você tinha um suporte, eu preciso reassistir para ver o que eu falei, mas faz sentido. O mercado sobe, o mercado lateraliza. O candle de ontem, eu vou pegar isso daqui. Então você tem um sobe e lateraliza. Aí eu vou olhar o candle de ontem no final, o rompimento de 5722, ou seja, você perde. E agora hoje é aquilo, o envelope se transforma em pivô. O envelope de alta se transforma num pivô de alta. Então, na verdade, assim, eu ainda tô bem comprado no sentido direcional e falei 5 minutos mal comprado no sentido de amargar um 5566, cair a 5470 para depois continuar subindo. 10 e 18. Vamos lá, senhoras e senhores, às 10h30 tem cobertura especial. Vamos para a primeira entrada do Guto Cerávulo, a segunda deve beirar ali a faixa dos 10h25 e a gente foca na cobertura americana. Vem aí o PCI. Atenção, isso pode contratar a realização mais forte. Vamos para a floresta. Olha o Super Zé ali. O rei da floresta tá atrás de você aí, não é, o Guto? Bem-vindo, bom dia. Esse é o verdadeiro rei da floresta. Vamos lá, pessoal, vamos falar aqui de Petro. Né, a gente vem falando há alguns dias. Eu quero relembrar aqui com vocês, inclusive chamei o Coutinho, né, eu avisei aqui que isso aqui era uma formação candle que chamado de enforcado, mas que tinha um cabelo que eu não entendia nada. Estão lembrados? E indiquei compra de put. Ó, papel tá caindo, volta para uma região, começa a ficar estranho. Coutinho avisou, tá? Pessoal, é o seguinte, dá para defender ainda. Eu acho que não tá tão mal comprado assim. Tá perdendo pouco, vai abrir mão, tá, de rentabilidade, vamos botar Petro aqui, tá, para comprar agora, ou seja, ou quiser defender a posição, tem duas formas, tá, uma, ou você compra put, que é a defesa total, gosto, por quê? 24 de vol, ele estava 19 quando a gente comprou, agora tá 24, então ganhou no direcional, ganhou na volatilidade, tá, eu tô falando da Strike 3714, tá? A Maria 396, tá? Para 17/1.
tá? Então tem 17 dias úteis, você fica segurado, tá? Dá para defender. Quero puxar aqui o gancho de Vale, né? Tava vendo aqui o pessoal comentando, principalmente ali com o Gabriel Junqueira. Olha só, pessoal, Vale tá caindo, minha opinião, depois quero até falar com o Coutinho, perdeu um nível importante. Vamos botar aqui, puxar nossa querida Vale 3. Eu tenho anotado aqui, Coutinho, depois você dá-lhe uma fibada e vê tua projeção, mas pelo menos é um suporte bem antigo lá para trás. Para mim é 50 pratas, tá? Pode cair até lá, para mim é o último suporte que eu tô vendo aqui. Eu não dei a fibada, mas eu tô vendo próximo de 50. Turma, dá para defender também. Olha só, entrar nesse mercado na cara e na coragem é loucura, tá? A vol um pouquinho mais alta, 28. Vamos lá, tô falando da Maria 555, tá? Para 17 de 1 também, 53 e 36. Tá? Se comprar essa put, tá? Nesse exato momento, já que tá uma at the money, vai gastar 2,52%, tá? Preço dela 1,30. Isso é preço de mercado agora, volatilidade, né, bem justa entre compra e venda. Olha só, 1,28 com 1,30 dá para entrar tranquilo. Dá para baratear? Dá. Se tiver mal comprado, não, tá? Outras defesas seriam venda de call, tá? Para fazer a venda coberta. Mas aí subiu, você fica travado, né? Então, vamos de put mesmo. Vamos pagar prêmio e vamos de put. É isso. Daqui a pouco volto com o Embraer, Coutinho. Boa! Já já a gente volta com você, Guto. Mas antes da gente pedir os pedidos da audiência, ou repercutir os pedidos da audiência, a gente tem que falar deste Ibovespa, que foi renovando mínima atrás de mínima nos últimos minutos. Tá agora nos 120.892 pontos, queda de 0,24%. É uma tristeza mesmo. E no caso do dólar, ele também tá chamando atenção porque ele vai diminuindo cada vez mais o viés baixista. Tá ainda caindo bastante, significativamente, melhor dizendo. Então tá em 0,98% de recuo, mas para quem já chegou a tocar em R$ 6,057, voltar para os 6,10 chama atenção, Coutinho. Então vamos lá, pessoal. Ibov do seu lado esquerdo, então tá aqui a réplica do mini índice, tá? O Ibov encorpa uma baixa, ou seja, começa a me montar um candle baixista, 120893, objetivo 119,114. Dólar do seu lado direito, o candle está praticamente se transformando num doji, né? Ou seja, abertura igual a fechamento, ou seja, eu estou caminhando para o 0 a 0 em termos de montagem gráfica, e aí faz o tal do abaulamento que eu falei que faria no caso daquele envelope, né? Então, quando eu dou um zoomzão nesse cara, lembra que eu falei? Isso aqui era um cai, corrige, cai, que virou um cai, lateraliza, que virou um cai, lateraliza com upside. Falei isso tem 5, 6 minutos atrás. Então, ele tá fazendo a sua figura de abaulamento, o dólar tá quebrando todo o movimento de baixa do dia de hoje, vai revisitar a priori 6,118 e daí para cima o objetivo é livre. Então, ficar atento, o dólar a priori está mudando, são 10,23, a gente, como o Léo falou, não tem mais nenhum sinal ou cenário de intervenção que possa fazer algum tipo de manejo na moeda. O dólar vai reacoplando um movimento de alta, que é o movimento natural que ele tem. Boa, Coutinho, 10,24, aproveitando que a gente já tá falando de índices e de dólar, dá uma olhada no DI F27, tinha muita gente no nosso chat chamando a atenção para esse DI que tava dando uma disparada. Agora os outros DIs foram atrás e estão se pareando, digamos assim, tá? Um pedido médio de 13 pontos base e meio em toda a extensão da curva agora. Lembrando, 10,24, tá? Tá rolando o primeiro leilão de linha do Banco Central, tá? Aquele primeiro leilão de 2 bilhões de dólares. No segundo leilão vai rolar às 10h40 da manhã. Portanto, como diz a música, está rolando o leilão, não do coração, mas o leilão de linha do dólar, tá? Então só pra a gente pagar aqui por protocolo. 10,24. Então dá uma olhada aí no D1F 27, Coutinho, por favor. Olha só, pessoal, olhando o 27, o que você vê, né? Você vê que o candle de hoje é esse aqui, né? Então o mercado chegou a cair, ou seja, negativar o movimento, o DI veio para baixo, o DI voltou no 0 a 0 e o DI sobe, né? Então agora o DI reacopla, 15,62%, o objetivo dele 15,75%, se tudo der certo, rompe,
vai buscar a sua máxima em 16,50. E aí 27, 29, assim por diante. Boa, 10h25, como estamos com um prazo justo às 10h30 da manhã com a divulgação do PCI, da renda e dos gastos pessoais nos Estados Unidos. Bora voltar pra selva, falar com o Guto Cerávolo. Ele vai trazer a segunda oportunidade que ele tá enxergando entre gatos e leões. O nosso querido Guto Cerávolo traz pra gente a segunda oportunidade que ele tá enxergando. Vai lá, Guto. Vamos lá, pessoal. Olha só. Como a gente fala aqui de Vale, tá? Eu falei aqui a Vale M55. Deixa eu botar aqui, ó. Você pode baratear, né, para travar a posição. Se você realmente quer defender, você pode vender, né, uma call em cima, tá? De mesmo strike. Eu falo com vocês. Olha só, você zera, tá? Você vai montar a operação que a gente chama de box. Você trava seu lucro, né? Se você tiver algum, e seu prejuízo. Porque se continuar caindo, você fica delta zero. Tá? Então você comprou a ação, né? Você comprou uma put e aí você vendeu uma call. Guto, qual é o ganho dessa operação? Você simplesmente vai ganhar o CDI do período porque você está vendido num ativo sintético. Tá ok? Vamos lá, agora vamos começar a trabalhar agora com Embraer. Tá? Coutinho falou ali de Embraer em cima, né, de um ponto que pode perder, pode ficar estranho. Olha só, eu estou falando de Embraer agora, 5527. Temos uma put, tá? De 5,550, Embraer Maria 555 para 17. É um pouquinho mais caro, estou falando de 36 de vol, tá? As outras dão 2%, né? Para fazer o seguro, para montar o seguro. Essa aqui está dando 3,09. É o seguinte, turma. A galera às vezes reclama, né? De comprar a put, que é caro e tal. Ninguém dá valor. Sabe como o pessoal dá valor? É quando o papel emburaca 30% na cara, né? E você tá lá com aquela cara de bobão. Se você tá comprado na put, você tá tranquilão. Quem compra seguro não quer usar seguro, tá? A verdade é essa. Você compra seguro, ninguém compra o carro com o seguro pensando que vai bater o carro vai ser roubado. É a mesma coisa com ação. Então, turma, seguro é para ser usado principalmente nesse momento de mercado, tá? Que tá chovendo canivete para todo lado, tá? Entrar no mercado de peito liso vai apanhar. Fica a dica. Beijo no coração, faca na caveira, dinheiro na carteira. Esse é o nosso Guto Cerávolo. Deu recado agora, hein? Chamou na xixa todo mundo. Um abraço pro Guto. São 10h28. Estamos inaugurando a cobertura especial para a bateria de dados dos Estados Unidos. Tem muito em jogo. Amigos, nós estamos numa semana cujo teor é de realização, cujo teor é de embolsamento dos lucros, cujo teor é já subiu tanto, vamos colocar um pouquinho no bolso e depois a gente vê para onde vai. Parece uma semana perfeita para isso. Teve decisão de juros na quarta-feira, serviu de gancho. Agora o risco do shutdown serve de novo gancho. E nós temos o PCI, que é a métrica mais importante para o Federal Reserve ao pensar em inflação. Considerando a última decisão de juros, portanto, a última quarta-feira, o duplo mandato do Fed, ele segue de pé. Tem que olhar para a inflação e para o emprego. Só que a ênfase maior voltou a estar na inflação. Isso foi a maior conclusão a que a gente pôde chegar. Inflação chamando a atenção, sendo protagonista no mandato do Fed. E aí vamos aos consensos e ao que está em jogo. Em 1 minuto sai o dado. Tabela da volatilidade na tela para vocês. DXY VIX, yields de 2, yields de 10 anos, chegando para você, se ligar. Bom, nós temos hoje, para o núcleo do PCI, vamos tirar alimentos e energia, uma desaceleração prevista de 0,30 para 0,20. Para o índice, isso é na base mensal. Para o núcleo do índice na base anual, uma aceleração, é o contrário, de 2,8 para 2,9. E por fim, para o relógio girar, para a inflação cheia, não só o núcleo, PCI cheio, na base mensal, manutenção em 0,20 e na base anual, uma aceleração de 2,3% para 2,5%. É isso que está em jogo. E olha só como andam as 7 magníficas antes. Queda para todos os papéis. Vamos ver, o relógio vai girar alguns segundos. DXY acima do 108, mas já esteve em 108,400. Temos 10,5. Os dados vão chegar e você vai curtir em tempo. Acabam de ser publicados. Atenção, galera, muita calma nessa hora. A inflação veio mais fraca do que se imaginava.
Isso sugere mais apetite pelo risco. Vamos ver se é assim que a robozada boa do meu Brasil vai agir, porque num primeiro instante são os robôs que vão na frente aqui. Olha o fechamento da curva americana. Quer ver? Olha só como diminui o ímpeto de queda das 7 magníficas. Tesla estava caindo 4,5, já parte para cair 3. A Amazon também diminuiu o viés de baixa, já perde os 2% de queda, chega a 1,9. Vamos dar tempo ao tempo. O fato é que a curva de juros americana vai pedindo menos prêmio. 6 pontos base a menos para os yields de 2, 4 pontos base a menos para os yields de 10. O próprio VIX ameaça descomprimir, quem sabe abandonar os 25. E o DXY já trabalha abaixo dos 108 pontos. Vamos para os números absolutos. O core, o núcleo da inflação, base mensal, base anual. E depois a inflação cheia, base mensal, base anual. Mas já saiba, veio mais fraca a inflação. Isso é muito bom pro apetite pelo risco, Diego Kerber. Bora lá, primeiro com o índice cheio. E na base mensal veio em 0,1% de alta. Se esperava 0,2%. Ou seja, se esperava uma manutenção do ritmo da última leitura, que era também de 0,2%, mas veio abaixo do consenso. Já o índice de preços anual em novembro somou 2,4%, se esperava 2,5%, veio uma aceleração em relação à última leitura de 2,3%, mas foi uma aceleração mais leve do que a antecipada. O núcleo do índice de preços teve alta de 0,1% também um número abaixo do esperado de 0,2%, e é uma desaceleração mais forte do que o antecipado em relação ao 0,3% da última leitura. Já na base anual, o núcleo sobe 2,8%, se esperava 2,9% de avanço, seria uma aceleração em relação aos 2,8% registrados anteriormente, então houve manutenção do ritmo. Renda pessoal, Léo, teve avanço de 0,3%, também abaixo do consenso que apontava para uma alta de 0,4%, depois de ter subido 0,6% na última leitura. E por fim, gastos pessoais, esses também vieram abaixo, 0,4% de alta, se esperava 0,5% de avanço, tendo vindo de 0,4%, ou seja, manutenção do ritmo. Meus amigos, às 10h32, quem imaginava que a inflação viria em linha com o consenso, já estava possivelmente posicionado para realizar um pouco mais. O consenso já sugeria uma inflação um pouco mais pegajosa, teimosa, apesar de ser antecipada. Mas não, vem melhor do que o consenso no sentido de menos inflação. E quando a gente vai para renda pessoal e gastos pessoais, vou até compartilhar a tela para você se ligar. Veja só, o Diego reforçou, né? Nós tivemos 0,40 de consenso, 0,30 de realidade. Gastos pessoais, 0,50 de consenso, 0,4 de realidade. Então, para a gente avaliar aqui macroeconomicamente, veja só, você tem a renda pessoal menor do que a imaginada e numa desaceleração. Para efeito de pressão inflacionária, isto aqui não é ruim, isto aqui é bom. Claro que pensando no americano que gostaria de estar com uma renda maior, para ele pode até não gostar de ter uma renda menor, quem gosta. Mas pensando em pressão nos preços de produtos e serviços, isto aqui não deixa de ser uma linha saudável, a renda está um pouco menor. Quando você vai para gastos pessoais, houve uma levíssima aceleração frente ao dado anterior, que ficou em 0,3, mas ele foi revisado, porque a fotografia original apontava para 0,4. Então você teve uma revisão baixista nos gastos pessoais da última fotografia, de outubro, e você tem 0,4% agora em novembro. Eu quero chamar a atenção de vocês para um aspecto, ainda que a eleição americana tenha se dado no começo do mês. Era o mês da eleição, era o mês de novembro. Então, muito importante a gente entender isso. Em alguma medida, o cenário eleitoral americano também pode ajudar a explicar, é uma hipótese aqui, não teria nenhuma prova concreta disso, mas é uma hipótese que a eleição americana tenha ajudado a explicar um pouco de comedimento, de repente, no que diz respeito ao gasto pessoal, que deu uma acelerada leve frente ao dado anterior, ou originalmente até uma manutenção, porque ele já estava em 0,4%, não atingiu 0,50%. Então, em relação aos gastos, o americano, na média, puxou um pouquinho mais o freio. Mas em relação à renda, teve essa desaceleração. Então você tem duas combinações que sugerem espaço para corte de juros. A renda está mais leve e as pessoas estão gastando menos do que o mercado imaginava. E quando você vai para a inflação, aí melhor impossível para que o Fed fique um pouco mais confortável. O núcleo se esperava 0,20, veio em 0,1, base mensal. Na base anual se esperava 2,9, foi mantido em 2,8. E a inflação cheia
saiu de 2,3 para 2,4, quando se imaginava que ela subiria mais, de 2,3 para 2,5. A mesma inflação cheia, aí sim na base mensal, saiu de 0,2 para 0,10, desacelerou, o consenso imaginava manutenção. Então, amigos, fazendo agora a repercussão geral, veja como tudo isso ajuda a tirar os yields de 10 anos dos 4,54 para os 4,51. Você vê que é uma desidratação aqui de 5 pontos base, né? Os yields de 2 anos estão a 4,25, então é uma queda de 6 pontos base. Olha o VIX, abandonando os 25, abandonando os 24, chegando aos 23,5. E o que era uma alta de 5%, agora é queda de 2. DXY ameaçando perder os 107,900. Quando a gente vai para as 7 magníficas, olha a Tesla. Tesla cai a quanto? Cai a 4, né? Agora cai 2. A Amazon cai a mais de 2 e pouquinho, agora tá caindo 1,8. Meta cai 0,7. Google 1,3. Olha a Nvidia, cai a 2,5, agora cai 0,6. Apple 0,7. Microsoft 0,68%. É assim que estamos. Vamos para os índices acionários americanos com você, Diego Kerber. Pois é, todos eles também arrefeceram o viés baixista, tá, Léo? 0,17% de queda para o Dow Jones Futuro, 0,40% de recuo para o S&P Futuro, a Nasdaq Futuro tá agora caindo, 0,79%, estava caindo mais de 1 antes, enquanto o Russell 2000 tem recuo de 0,47% nos 2.211 pontos. Direto para o Bitcoin. Vamos dar uma olhada no Bitcoin. Aqui para vocês. Bitcoin estava ameaçando perder os 94 mil dólares, agora já surfa para os 95.500 praticamente. Já está em 95.323 dólares. E o Williams do Fed está falando. O Diego chama a atenção, então temos algum destaque, pois não, Diego? Temos um destaque também reforçando essa perspectiva de uma economia nos Estados Unidos talvez um pouco mais fraca no ano que vem. O Williams do Fed diz que para o próximo ano a expectativa é que o crescimento desacelere para 2% e que a taxa de desemprego esteja estável. Ele também diz que a economia está em um bom local, diz que os dados recentes são consistentes com as projeções do Fed e que o Fed vai garantir que a inflação retorne à meta de 2%. Léo. Amigos, não fosse o shutdown, não fosse o risco do shutdown, provavelmente nós estaríamos vendo uma fotografia mais positiva e até um certo rally nesse dia 20 de dezembro. Porque a inflação, que é agora o eixo, o centro das preocupações do Fed, a inflação veio bem melhor do que, em número absoluto, do que se imaginava. Mas em instantes, o Diego vai nos levar para o release, para a gente entender quais são os produtos ou serviços mais teimosos, aonde está localizada a inflação e onde é que está localizada a deflação. A soma das duas gerou uma inflação mensal cheia de 0,1% contra o 0,2% imaginado. Às 10h38, agora a gente parte para a repercussão doméstica. Então bora, vamos ver o que aconteceu da porta para dentro. O dólar, dentro da sua lógica, pouco mudou depois do dado, continua caindo 0,88%. Já é bem menos do que o 1,5% que caiu até agora há pouco. Metade do ímpeto de baixa foi devolvido. Olha, o Ibovespa está caindo 0,17%. Segue nessa toada. E nós temos a curva de juros pedindo 20 pontos base em média em toda a extensão. 19 pontos base a 20 pontos base a mais nos prêmios. A curva de juros ainda numa situação de estresse. Marcelo Coutinho, vamos lá, dólar, índice, você. Bora, então vamos lá, pessoal. O dólar ele aparentemente virou, tá? Então eu já fui lá naquele 47 que eu falei, já fez o abaulamento, já subiu. Vamos colocar no intraday pra gente poder olhar o movimento. Ó, o movimento dele tá aqui, ó. Então ele tinha a lateralização, ele subiu, eu falei que ele ia cortar, ele cortou. Agora, ele já cortou montando uma figura de cunho altista, sobe, lateraliza, sobe, ponta comprada no dólar. Então assim, o dólar ele vai, apesar, vamos falar, dessa baixa ou dessa correção da primeira hora do dia de hoje, o dólar aparentemente cessou e agora começa, já tem aqui uma figura no intraday de cunho altista, e aí você volta pro diário e aí você vê o candle do dólar realmente como um candle já de um dólar querendo virar. Então fique atento, o dólar no intraday ponta comprada, o dólar um pouquinho mais longo, observa em função de tudo que a gente já falou. 10h39, senhoras e senhores, temos mais 7 minutinhos aqui praticamente da participação do Coutinho, depois a volta do Alex Martins, que vai comentar todo o cenário diante do qual a gente está. Na sequência tem Fernando Marques e hoje Héctor Sanches, que teve uma visão muito acertada da ancoragem de futuro. Volta a estar conosco numa entrevista especial, não
perca. Daqui a pouco tem Héctor e Sanches ao vivo aqui no Manhã TC News. Fechado? Bom, 20 minutinhos para as 11. Vou fazer o seguinte, Coutinho, vamos dar uma olhada nos Estados Unidos mesmo. Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000, depois o Bitcoin, muita gente pedindo para você olhar também. Você fala, Coutinho. Então vamos lá, pessoal. Vamos colocar esse gráfico no lugar. Dow Jones, ele vinha corrigindo, tem um canal aí, eu lembro que eu tracei, mas eu não lembro se a gente chegou a falar dele, né? Onde simplesmente eu peguei e coloquei, né, a manutenção de alta, tirando um pouquinho de lado o FIBO, pra gente ver, né? Esse canal, ele é rompido, tá? Então, se você olha para Dow Jones, ele agora cota 42 mil, ele faz um movimento de correção. Esse movimento de correção, ele tem que ser visto no semanal e não no diário, tá? Então, essa fibada agora, ela vai para cá. Então, o Dow Jones corrige, 42.342. Se você quiser anotar, o número de Dow Jones é 41.010. Então, o Dow Jones tem aí mais 1.200 pontos para correr. Olho para Nasdaq, aí Nasdaq também corrige, bateu ali no 20.322. Nasdaq também faz o movimento. Posso pegar esse FIBO e já reprecificar para ver o que eu olho para Nasdaq. Nasdaq cota 19.372, objetivo de Nasdaq 18.800. Olho para S&P. S&P eu tô junto com o Beida, né? A hora que o Beida tava falando, eu peguei e refibei. O Beida parece que deu uma fibada. O meu objetivo tá igualzinho dele. O Beida falou 5.750 como primeiro ponto. Tá ali a minha primeira linha. E o meu segundo objetivo casa com o Beida, no meu caso, 5.493. 10h41 e na versão Nitro, estamos inaugurando a discoteca do Coutinho. Em função da discoteca do Coutinho, a gente vai até as 10h47 e versão Nitro, porque a cobertura especial lá dos Estados Unidos só permitiu que chegássemos aqui agora. Especialmente para o Léo Yamazaki, para o Kitar, para o Diego Ribeiro, para o Marcelo, para o Luan Lima, o Carlos Dantas, o Enzo na bolsa e o Fred Souza. Valeu pelo carinho de todos vocês. Olha, 2.400 pessoas nos prestigiando. Mais de 1.100 likes. Eu nem pedi like hoje, tão corrido que tá aqui. Aliás, a semana tá corrida pra caramba. Você não deixou o like? Não! Deixa o like aí, ajuda e muito a gente. Vocês mal imaginam, tá? Se você não deixou o like, likea. Sua vida vai melhorar. Faltando 18 minutos para as 11. Vamos lá, Coutinho. Tem muita gente falando de VEG, que tá caindo 2%, e de Bradesco. Bradesco tá avançando 0,60 a 11,57. Banco do Brasil ameaça voltar nos R$24 e volta, hein? Vamos falar dos três papéis. VEG tá na tela, pois não, Coutinho? Então vamos lá, pessoal. VEG sobe, lateraliza, lateralização quebra, vira pivô. 5535, objetivo de VEG falei, 5470 como ponto de entrada, stop técnico 5265. BBDC 4, vamos dar uma olhada em Bradescão, double clique nesse cara. Bradescão cai, corrige, cai. Primeiro envelope, cai, lateraliza, cai e segue caindo. Bradesco cota 1157, objetivo de Bradesco, R$11,02. Papaizinho, Fala, meu amor. tô com dor de barriga. Você tá com dor de barriga? Sabe qual que é seu problema, meu amor? Deixa eu te falar qual que é... Não, segura, meu amor. Você sabe qual que é seu problema? O seu problema tem duas palavras. Se chama Léo Pinheiro. Você precisa parar de sair com o tio Léo Pinheiro, porque você fala que você fica olhando que horas eu chego em casa, só que eu sei onde você foi. E você foi comer torresmo com rabanada com o Léo Pinheiro. Você não pode... por que você tá irritada, meu amor? Fala comigo. 10h44. Os papéis de Banco do Brasil. Banco do Brasil voltando a R$24, Coutinho. Banco do Brasil, BBS 3. Double clique nesse cara, 24, ativo, ele é baixista, Banco do Brasil não muda a tese, tá? O papel sobe quinta e sexta-feira, mas ele é baixista. Você tem um canal de baixa, você tem um FIBO de baixa, aqui ele tá traçado revertido, você pode traçar o direcional sem problema nenhum. Você pode pegar um direcional um pouco mais agressivo, e aí ele vai pegar, daqui pra cá. Então, assim, no caso de BBS 3, olha só, mercado cai, lateralização, queda, rompe 2417. Quem tá comprado tá mal comprado, objetivo 2300, ativo ok, sobe 2 dias. Atuado é baixista, toma cuidado. O ativo tem 0,49 de vol, o stop tá na casa de 0,65. B3 na máxima intradiária, 10,08, Coutinho. B3 SA3, double click, vamos dar uma olhada ver se B3 mudou. B3 você tem um cai, lateraliza, cai, corrige. Esse corrige, cai, não cai, né? Então, assim,
ele ainda é baixista, ele ainda tá no pivô de baixa, só que, de novo, sobe quinta e sexta-feira. É o suficiente para eu declarar que virou? Não. Então, assim, ele começa a dar sinais, ele ainda é baixista, eu vou seguir a figura gráfica que eu enxergo. Baixista, 10,07, objetivo 899. O povo quer te ouvir sobre o dólar. Dólar. Então vamos lá, ao som de Laura Pausini, é isso? Confirma pra mim, Moreno. Mas eu acho que é Laura Pausini que tá cantando Estranho Amore. Se controla. Se controla, meu amor. Ô, meu amor. Você tá... Essa relação sua com o titio Léo Pinheiro, nós vamos mudar ela já já. Deixa o Moreno em paz. Deixa o Moreno em paz. É. Olha só, pessoal, o dólar, a priori, de novo, né? Dentro de canal altista, o dólar faz aqui um candle de reversão, começa a dar sinais de amplitude positiva, ele deve ficar por aqui, né? Ou seja, o que eu vou falar de diferente do dólar? Abaixo de 0,47, acima de 153. Por enquanto, o candle ensaia uma virada, o dólar começa a reacoplar com o movimento de cunho altista. Agora, de novo, que eu falei logo na abertura 9 da manhã, dentro do canal, o dólar pode oscilar o que ele quiser, enquanto ele não fugir do canal, permanece dentro das bandas, permanece altista. O Jorge Skeff. Bom dia, Léo e Coutinho. Bom humor e muita informação. Vocês são demais. Parabéns pelo conteúdo. Obrigado, Jorge. O Y e o dólar. Acabamos de comentar. O Rafael, Petri 4, Léo. Dá pra revisitar? Vambora. Vai lá, Coutinho. Vamos lá, Petro. Petro cota 3720. Então tá aqui, Petro. Lateralizada, sobe, lateraliza. Chegou a subir, não complementa. Volta pra dentro do canal. Faz um envelope mais longo. Petrobras 3721, não pode em hipótese nenhuma perder 3691, mais conservador zera a metade, estopa a diferença ou compra uma put. 10h47, Coutinho, pra gente se despedir, a gente retoma o racional da Bolsa. O Ibov vai recuando 0,31%, 120.807. Já estamos abaixo há algum tempo dos 121 mil. Próximo suporte relevante? 119, 114. Ih, rapaz. Tem Isso que queimar se muita tudo gordura der pra chegar certo. lá, né? É. Se tudo der mais certo ainda, 111, 220. Se eu vier, segue baixista pra Bolsa. Lógico, tem a menor dúvida. Altista pro dólar. Altista pro dólar. Altista pros juros. Altista pros juros. E no caso de VEG e Embraer, que eram as esperanças, os VEG vieses... mudou de envelope para pivô de alta, Isso. vai a 54,70 para depois subir. E no caso de Embraer, essa eu esqueci, não decorei, mas vamos lá. Me parece que ainda é double tendência click. de alta. É, Calma, olhando. tendência de alta não pode perder, assim como o Petrobras, tá? Olhar o gráfico de Embraer do lado do gráfico de Petrobras é a mesma análise, tá? E os dois para vocês. Petro não pode perder 3691, Embraer não pode perder 55 no 5. Coutinho. Às 10h48. Titio, O seu recado. Oi, fala, Fiboninha. Papai Noel tá lascado. É mesmo, Fiboninha? Eu imagino que ele esteja lascado porque os preços estão mais altos, não é? Tem presente por aí. É, não, fica com o seu pai. Nós estamos 10h48, Coutinho, deixa o seu recado para inaugurar o final de semana. O Alex Martins está voltando em instantes. Pessoal, um bom final de semana, aproveitem. Eu sei que tá difícil, não se preocupem, 2025 vai ser pior, mas nada que. Um bom final de semana, um jantar, uma joia, uma caixa de chocolate. Então pega um pouquinho desse dinheiro que eu sei que você ganhou, porque não tem outra opção assistir a TC News e não ganhar dinheiro. Não. Então eu sei que você ganhou. Então leva ele, leva ela, entendeu? Eu volto às 13h30, meia hora mais cedo. Depois às 15 horas na sala de trade. E a gente vai continuar fazendo de tudo para que vocês comprem bastante presentes para ele e para ela. Tchau, Coutinho. Obrigado por mais uma semana. Tchau, lindão. Tchau, pessoal. Um abraço para vocês. Até daqui a pouco. Olha, o Léo Pinheiro tá que nem arroz hoje. Soltinho. Vamos dar um pulo lá na gloriosa nave mãe? Faz tempo que a gente não faz isso. Alô, Léozinho, olha aí, ó, comandando os trabalhos. Olha quem tá indo aí. Olha quem tá... E agora, pra ele apertar o botão e devolver embaixo. Aí... Olha, eu vou te falar, viu? 10h49. O que eu faço, Diego, nessas horas? Olha, foram poucas ocasiões em que eu vi o Léo bugar.
Foram poucas ocasiões. Eu fui o responsável por uma delas. É verdade, é Fui o verdade. responsável por uma delas, mas são poucas as vezes. Realmente, Coutinho, parabéns, você conseguiu uma proeza. Conseguiu. Parabéns. Ai, ai, ai. 10h50.